Guerra Hummel, 40.000 cruzada. Armagedon. O portão do Anjo Vermelho. A grande companhia de Grimnar dos Lobos Espaciais. Foi Nijal, o chamador da tempestade, quem ouviu o chamado. Enquanto estava em contemplação isolada, o alto sacerdote rúnico dos lobos espaciais recebeu uma visão vívida. Um espectro lupino invadiu seus sonhos acordados, transmitindo em sua mente a visão de um mundo em chamas, com seus continentes afogados em sangue. Enquanto o espírito o fitava com um olhar de olhos vermelhos, rosnou uma frase urgente que continuou ecoando nos recantos da mente de Niarl, horas depois de deixar seu isolamento. A perdição vem para Armagedon. Os lobos espaciais estavam envolvidos em extermínios de aniquilação dos orques nas regiões exteriores do setor de Armagedon, quando o alto sacerdote rúnico recebeu sua revelação. Os guerreiros da grande companhia de Logan Grimnar, os campeões de Fenris, estavam espalhados por uma frente que abrangia 4 sistemas estelares. Eles não estavam sozinhos. Elementos dos Blackmans, Bloodmoors e Deathwolves também estavam presentes, tentando conter os orcs ressurgentes e impedir incursões ao sul em direção ao vital sistema de Armageddon. Logan Grimnar ficou com uma escolha difícil a fazer. Ele poderia ignorar a visão de Niarl Stormcaller e confiar que outros lidariam com qualquer ameaça iminente que se aproximasse. Ou poderia confiar na sabedoria do alto sacerdote rúnico, permitindo que os orcs reiniciassem as ofensivas. Tamanha era a urgência e insistência com que Niarl transmitiu seu conselho, que o Grimnar foi convencido. A perda de Armageddon significaria um desastre para todo o setor. Ele havia aprendido ao longo dos séculos a confiar nas percepções de seu velho conselheiro e sabia que não podia correr o risco de permitir que tal catástrofe acontecesse. E assim, o grande lobo convocou seus estandartes, retirando todos os guerreiros e material que pudesse poupar das zonas de guerra ativas para sua nave capitânia, a barca de batalha, honra do pai de todos. Ele definiu um rumo para o sistema Armagedon. Os lobos espaciais chegaram a Armagedon e encontraram seus defensores atolados em meio a levantes hereges e conflitos civis. O mestre da Raposa da Honra de Todos os Pais recebeu pedidos de ajuda urgentes dos governadores das colmeias, oficiais do Astra Militarum e forças dispersas dos fuzileiros espaciais. Incapaz de responder a todos esses pedidos de ajuda, Grimnar identificou os pontos mais fracos nas defesas imperiais e enviou suas matilhas de guerreiros de acordo. A maior parte de suas forças aterrissou em Armageddon Prime. Gunships Thunderhawk partiram de seus hangares, acompanhados por transportes blindados e uma enxurrada de cápsulas de desembarque. Os guerreiros espaciais haviam chegado a Armageddon. Templários Negros, a segunda cruzada de Armageddon. Logan Grimnar não foi o único a agir baseado em uma visão. O que realmente motivou o Alto Marechal Helbrecht foi vivenciado diretamente em um clarão de glória dourada. Quando aconteceu, ele estava esmagando orcs e tiranídeos do setor Octários. Enquanto ele se ajoelhava em suas devoções, uma figura imponente, com os traços obscurecidos por um halo de luz radiante, manifestou-se diante dele. A figura colocou uma mão em chamas sobre seu ombro. Ao toque do visitante, imagens de profanação e sacrilégio passaram rapidamente por sua mente. Ele viu pirâmides cobertas de sangue erguendo-se sobre terras devastadas e cinzentas. Viu cidades desmoronando e queimando. Ele viu irmãos morrendo aos montes e sangue chovendo dos céus enquanto horrores se desenrolavam diante dele. Ele percebeu que conhecia o cenário dessa cena de pesadelo, Armagedon. A visão se desvaneceu. Helbrecht respirou fundo, ofegante, e abriu os olhos. A figura havia desaparecido, deixando apenas o calor de seu toque sobre o ombreira de sua armadura. Por mais indomável que fosse sua fé, o Alto Marechal sabia muito bem que não deveria confiar cegamente em uma visão como aquela. E assim, a bordo de sua nau capitânia, o couraçado classe Gloriana Cruzado Eterno, ele convocou uma reunião com seus irmãos de espada mais confiáveis. O debate durou muitas horas.
Alguns dos irmãos de Helbrecht afirmavam que a aparição era uma mensagem do Deus Imperador, enquanto outros aconselhavam cautela e supunham que feitiçaria corrompida pelo caos poderia ser a responsável. Ao final, o Alto Marechal confiou em sua fé. Ele não sentiu nenhuma enganação, nem percebeu aquele odor detestável de feitiçaria. Se a visão tivesse sido enviada pelo Imperador, ignorar tal chamado seria nada menos que heresia. Ao seu comando, os motores do Cruzado Eterno ganharam vida mais uma vez, e seu contingente de guerreiros se preparou para uma nova cruzada. Emergindo no sistema Armagedon, marcado pela guerra, a nave de guerra foi recebida por uma enxurrada de transmissões Vox e leituras de Orspex. As comunicações com outras forças imperiais logo revelaram que os Templários Negros não estavam sozinhos no reforço ao mundo sitiado. Os lobos espaciais também tinham forte presença. Sua barca de batalha, Honra do Pai dos Lobos, pairava em órbita sobre Armageddon Prime. Os rastros e clarões dos motores das naves dos lobos espaciais eram visíveis enquanto elas desciam à superfície. Avaliando a situação, Helbrecht voltou sua atenção para as colmeias sitiadas de Armageddon Secundas. Ele poderia se coordenar com os lobos espaciais e outros defensores imperiais depois. Agora era a hora de agir. Guerra sem fim. Armageddon. Armagedon, um dos mundos mais cruciais do segmentum solar, foi devastado pela poluição, assolado por invasões de orques e atormentado por uma guerra sangrenta contínua. Ainda assim, apesar da redução de sua outrora prodigiosa capacidade de produção, Armagedon continua sendo um sistema fundamental no centro de várias rotas importantes pela dobra. Sua perda seria um golpe devastador para o frágil domínio do Imperador. A superfície de Armagedon, cheia de cicatrizes e poluição, divide-se em 3 grandes massas de terra. A maior parte da população do planeta vive em um único continente, confinada em uma série de colmeias superlotadas que protegem da atmosfera sufocante e poluída do planeta. As sucessivas invasões do Senhor da Guerra, Orc Ghazghul Traka, fizeram com que várias das colmeias do mundo fossem reduzidas a ruínas ou dominadas, e temporariamente ocupadas por orcs enfurecidos, a maioria dos quais agora se esconde na densa e sufocante selva equatorial do planeta. Enquanto as evidências das invasões dos orcs são abundantes, os vestígios remanescentes da Primeira Guerra por Armageddon são muito menos perceptíveis. Esse conflito viu Angron invadir o planeta à frente de um grande exército Quanadi. Milhões foram mortos antes que os esforços combinados de Logan Grimnar e dos Cavaleiros Cinzentos resultassem em Angron sendo repelido e banido. Embora séculos tenham se passado desde o primeiro ataque do Primarca Demônio, lembranças da guerra permanecem. O mais proeminente é um monólito de obsidiana localizado nas profundezas da selva equatorial. Embora não apareça em nenhum mapa oficial, abundam rumores de patrulhas desavisadas encontrando o monumento amaldiçoado, apenas para sucumbirem à insanidade assassina. O fato de as autoridades imperiais rotineiramente tentarem suprimir a disseminação desses rumores só serve para alimentar ainda mais a superstição. O continente norte de Armageddon é conhecido como os Ermos de Fogo. As altas temperaturas aqui tornam a maior parte da massa de terra inabitável para humanos, sendo apenas as regiões costeiras capazes de suportar trabalhadores sem proteção de trajes ambientais. No coração dos Ermos de Fogo está o Portão do Anjo Vermelho. A anomalia da disformidade está na convergência de linhas-lei empíricas, pequenas fissuras na realidade que cruzam a crosta de Armageddon e foram ampliadas pela Grande Fenda. Bandos errantes de demônios saem do Portão do Anjo Vermelho e dezenas de regimentos estacionados nesta região caíram nos braços de Khorne. As forças imperiais relativamente escassas estacionadas nas bordas do continente foram praticamente destruídas após a abertura, restando apenas grupos dispersos de sobreviventes para serem vítimas de bandos errantes de demônios. Consulta de Inteligência de Transmissões, REF 8.916.666/AMDN. Conquista de Armageddon. Invasões de Ghazghul.
As invasões do Senhor da Guerra Orc, Ghazghkull Tracker, em Armageddon, são consecutivas. Na primeira, o planeta é levado à beira da ruína, principalmente devido à incompetência herética de seu governador planetário, o Supremo Senhor Hermann von Straub. Somente graças aos esforços do comissário insubordinado Yarik e à intervenção dos adeptos Astartes que o desastre é evitado. Armageddon mal teve tempo de se recuperar antes que Ghazghkull atacasse novamente à frente de uma força de invasão ainda maior. A colmeia Hades é destruída nos combates e várias colmeias do planeta sofrem danos graves. Os conflitos sucessivos resultam em bilhões de mortes. E embora Ghazghkull eventualmente abandone a guerra, a presença dos orcs nunca é eliminada da superfície de Armageddon, perseguindo Ghazghkull. Enquanto os combates continuam em Armageddon, a ausência de Ghazghkull permite que os militares imperiais restabeleçam um certo controle. As colmeias invadidas são libertadas e a maioria dos orcs recua para a selva equatorial ou para a colmeia Tempestus, a única ainda sob controle orc. Com a situação relativamente sob controle, o comissário Yarik deixa o planeta, levando consigo uma parte da força militar e se junta aos Templários Negros do Alto Marechal Helbrecht na perseguição ao Senhor da Guerra Orc. Noctis Aturner. A abertura da Grande Fenda significa desastre para inúmeros mundos, e Armageddon não é poupado. Tempestades da dobra devastam o sistema, engolfando seus mundos em energias mutantes e despejando marés de demônios sobre a superfície de Armageddon. As tempestades da dobra deixam sua marca mais duradoura nos desertos de fogo, o continente mais ao norte de Armageddon. O súbito influxo de energias da dobra que invade Armageddon acende vestígios persistentes de corrupção empírica enterrados na crosta do planeta. No coração dos desertos de fogo, uma linha de falha se abre, liberando energias corruptoras que transformam o ambiente ao redor e enfraquecem permanentemente o véu entre a realidade e a dobra nesse local. Essa anomalia, que cresce devagar, depois será chamada de Portão do Anjo Vermelho. As Cruzadas de Sangue. A chegada da Grande Fenda é um presente para os seguidores do Deus do Sangue. Enquanto a 13ª Cruzada Negra de Abaddon, o Despedaçador, atravessa o Império, devoradores de mundos, demônios de Khorne e hordas de cultistas saem da disformidade. As hordas de Khorne se espalham pela Cicatrix Maledictum em 8 direções, cavalgando tempestades de disformidade furiosas. Pegando muitos sistemas de surpresa, essas cruzadas de sangue causam carnificina generalizada. Uma cruzada de sangue abre caminho em direção a Armageddon, apenas para se desfazer ao colidir com os territórios controlados pelos orcs de Gorgotha. Embora o ímpeto da cruzada de sangue tenha sido quebrado, seus remanescentes continuam representando uma ameaça em todo o setor de Armageddon. A queda da colmeia Torades. O influxo de demônios e energias do Warp faz com que novos conflitos surjam por toda Armageddon. Batalhas irrompem pelo planeta, principalmente perto das minas dos desertos de fogo e dos complexos prisionais. Nas regiões orientais de Armageddon Secundus, a colmeia Torades é atacada por hereges, marines espaciais do caos, demônios e titãs traidores. Os defensores da colmeia Torades resistem bravamente, mas são forçados a recuar para o interior da colmeia sitiada. O coronel Burkand, da 473ª Legião de Aço de Armageddon, acaba tomando a medida de sabotar os núcleos de energia de Torades. As explosões catastróficas resultantes derrubam a superestrutura sobre os invasores e negam aos sobreviventes o seu prêmio. Um farol para a carnificina. A morte e a destruição causadas durante o cerco de Torades alimentam o portal do Anjo Vermelho, fazendo-o crescer. A cicatriz da distorção em expansão age como um farol empírico, um pulsar de ódio e fúria, cujo latejar envia ondas de força corruptora que se espalham pela distorção. A anos-luz de distância de Armageddon, a antiga nau capitânia de Angron, Conquistador, atende ao chamado. Seus motores subitamente ganham vida e a nave mergulha na distorção sem aviso prévio. Demônios de Khorne e as naves das bandos de guerra devoradores de mundos e outros renegados são arrastados em seu rastro. A previsão de Titã.
A ameaça da Grande Fenda estica os recursos dos caça-demônios Cavaleiros Cinzentos até o limite. Irmandades inteiras são destruídas ou isoladas por tempestades da disformidade, e as sobreviventes não conseguem conter todas as ameaças demoníacas ao Império. Dentro do mosteiro fortaleza do capítulo em Titã, os adivinhos, prognosticar, vasculham a disformidade, seus sentidos psíquicos procurando por perturbações características no tecido da realidade que anunciam a manifestação demoníaca. Os tremores empíricos que emanam de Armagedon atraem sua atenção, mas isso não é tudo o que eles veem. Algo está rasgando o mar das almas, deixando um rastro ondulante como um superpredador aquático. Eles reconhecem de imediato o fétido rastro da entidade. Angron está vindo para Armagedon. Um pedido de ajuda. Com o tempo sendo crítico, os prognosticadores recorrem ao seu acervo de arcanas reconditas, realizando rituais diabólicos e encantamentos inscritos em relíquias de madeira, conhecidas como Elucid Stele. Eles projetam o espírito de um dos seus no Warp e fazem contato direto com o grão-mestre Rothwell Morvans, da Quinta Irmandade. Comunicando-se em forma espectral com o grão-mestre, os prognosticadores o aconselham a alterar o curso do portal Nakmund e, em vez disso, guiar a Quinta Irmandade até Armagedon. Os prognosticadores também enviam avisos astropáticos para outros. Visões são semeadas nas mentes do Alto Marechal Helbrecht e de Jar Chamador da Tempestade, disfarçadas como revelações espirituais para ocultar a feitiçaria com que foram criadas. Essas tarefas custam a vida de 3 prognosticadores, cujas mentes e almas são consumidas pelos esforços para sustentar o ritual. Da estela Eleucida nada resta além de fiapos de fumaça de cheiro desagradável. Os ensanguentados. Dentro das colmeias de Armagedon, uma nova onda de atividade cultista surge. Muitos dos habitantes mais pobres e desesperados dedicam-se a Horn, entregando-se a matanças desenfreadas. Cidadãos leais são purgados enquanto agentes do Adeptus Minastorum buscam erradicar rebeldes. Seus esforços pouco impedem a crescente violência. Enquanto as colmeias combatem a heresia, a corrupção avança do portão do Anjo Vermelho para o sul, chegando ao norte de Secundus de Armagedon. Perto das ruínas da colmeia Torades, 4 regimentos da Legião de Aço de Armagedon apontam suas armas contra antigos aliados. Cultistas surgem da colmeia destruída para se unir ao ataque. Em poucos dias, os traidores ocupam as ruínas da colmeia. Os poucos hereges capturados para interrogatório falam de uma profetisa do Deus do Sangue, uma líder que se autodenomina Ascara, a Ensanguentada. Convergência. Os lobos espaciais de Logan Grimnar e os templários negros do Alto Marechal Helbrecht chegam a Armagedon e encontram o planeta dilacerado pela guerra. Os guerreiros de Grimnar aterrissam nas proximidades da alta frota Vulcanos em Armagedon Prime. Eles enfrentam hordas de mutantes vindos dos níveis inferiores. Equipes de extermínio dos exploradores do mundo exploram as profundezas, caçando líderes de culto e destruindo arsenais. Embora a luta continue, a intervenção das forças de Grimnar ganha tempo para que os oficiais de Vulcanos restabeleçam a ordem entre seus regimentos de defesa. Com os lobos espaciais de Grimnar em Armagedon Prime, Helbrecht manda seus irmãos para Armagedon Secundus. Helbrecht se junta às forças imperiais próximas à colmeia Infernos e faz um esforço concentrado para repelir os exércitos hereges que cercam a colmeia. Seu objetivo final é retomar as ruínas de Hades e Torades e purificá-las de seus ocupantes rebeldes. Com a ajuda do 74, o corpo de linha de Krieg, avanços são feitos e novas linhas de trincheiras e fortificações são cavadas. A Quinta Irmandade, liderada pelo grão-mestre Morven, chega à órbita de Armagedon e avalia a situação sombria. Ele e seus irmãos de batalha rapidamente identificam focos de energia disforme, espalhados pelos desertos de fogo, e enviam esquadrões de interceptadores para investigar com total liberdade. O restante das forças dos preservadores permanece em reserva, enquanto Morven avalia o próximo passo. Os Devoradores de Mundos.
A chegada inesperada do Conquistador e sua frota acompanhante em órbita provoca ondas que chegam até a superfície de Armageddon. Enquanto o poder combinado do Cruzado Eterno, Honra dos Pais de Todos e os esquadrões restantes dos navios imperialistas garantem a superioridade naval imperial, os Devoradores de Mundos e seus aliados demonstram pouco interesse em se envolver em combates prolongados no vazio. A Frota do Caos segue para uma órbita baixa. Naves de guerra descartáveis dos Cohorts são lançadas contra a frota imperial como força de contenção, cuja agressividade prende a frota tempo suficiente para permitir os desembarques de combate. Senhores da Guerra de Armageddon. Hrothgar Morvenns, Grão-Mestre da Quinta. A previsão dos prognosticars havia alertado o Grão-Mestre Morvenns sobre a aproximação de Angron. Ainda assim, só depois de chegar em Armageddon que ele compreendeu a escala do Portão do Anjo Vermelho. Os augúrios ocultos da nave dos Cavaleiros Cinzentos detectaram grandes torrentes de energia empírica jorrando dos desertos de fogo. Ao se teleportarem para a superfície de Armageddon, os Cavaleiros Cinzentos encontraram desertos de fogo mutados pela disformidade. Montanhas vulcânicas com rostos de caveira vomitavam rios de latão derretido e sangue borbulhante. Fortalezas de ferro enegrecido surgiam das terras craterizadas, suas muralhas de ódio carregadas com os restos empalados de vítimas humanas. Como grão-mestre dos Cavaleiros Cinzentos, Hrothgar Morvenns sabia mais sobre o passado de Armageddon que qualquer um no sistema. Ele sabia, por exemplo, da primeira invasão de Angron e das falhas empíricas deixadas após o banimento do Primarca Demônio. Ele também sabia que a chave para fechar o Portão do Anjo Vermelho estava escondida na crosta corrompida de Armageddon. Ele decidiu encontrá-la. Styrbjorn Olho de Pederneira, o escolhido de Grimnar. Um veterano de confiança da Wolfguard de Logan Grimnar, Styrbjorn Olho de Pederneira serviu como líder de batalha em dezenas de conflitos. Mais recentemente, a campanha contra os Orcs de Golgotha. Quando os campeões de Fenris chegaram a Armageddon, Grimnar encontrou a defesa da colmeia Vulcanus e de Armageddon Prime como um todo em desordem. Assim, quando Grimnar assumiu o comando das forças imperiais, Styrbjorn e um destacamento de irmãos de batalha foram enviados com ordens para alcançar as Secundos de Armageddon. Lá, eles se uniriam aos Templários Negros de Helbrecht, ajudando seus companheiros fuzileiros espaciais em um ataque combinado contra as fortalezas hereges nas ruínas de Hades e Torades. Apesar da fama de Styrbjorn como guerreiro selvagem, ele tem um código de honra tão rígido e firme quanto o do Grande Lobo. Enquanto a corrupção corre solta por Armageddon, Styrbjorn acredita que Armageddon e sua população podem ser salvos. Essa crença tem sido motivo de discórdia com os Templários Negros, ao lado de quem ele foi enviado para lutar. Castellan Hauser, o punho esquerdo de Helbrecht. Castellan Hauser despreza traidores com a mesma veemência com que despreza alienígenas e bruxos. Suas ordens de Helbrecht são reunir os defensores imperiais de Armageddon Secundos e liderar ofensivas contra as posições controladas por traidores em Torades e Hades. Ele sabe que, antes de qualquer ofensiva ter sucesso, as linhas de frente devem ser estabilizadas. Assim, Hauser e seus esquadrões de cruzados estabeleceram uma nova posição de defesa, a linha Imperator, entre a fortaleza herege de Torades e as ainda vulneráveis Infernos e Acheron. Se um ataque em massa dos hereges acontecer, ele irá se chocar contra sua recém-fortalecida linha Imperator e enfrentará o formidável poder de fogo combinado dos Templários Negros e dos regimentos do Astro Militarum. Quando os traidores forem postos em fuga, Hauser pretende atacar rapidamente, perseguindo o inimigo de volta para o buraco de onde rastejaram. Então, seus guerreiros irão purificar Hades e Torades através de seu método comprovado, testado e preferido, a prodigiosa aplicação do fogo sagrado. Angron, demônio primarca dos Devoradores de Mundos. A abertura da Grande Fenda fortaleceu muitos seres gerados pela disformidade, mas poucos mais do que Angron. Suas investidas sangrentas na realidade resultaram em bilhões de mortos.
Consumido como estava por seus ataques, a abertura do portal do Anjo Vermelho mal foi percebida pelo que restava da mente do primarca demônio. No entanto, à medida que levantes se espalhavam pela superfície do planeta e cultistas erguiam ídolos cobertos de sangue, entoavam preces e realizavam sacrifícios ritualísticos, as energias pulsantes do portal cresciam, sendo percebidas até mesmo acima do martelar dos pregos do açougueiro. Elas eram um farol na loucura da disformidade, atraindo o primarca demônio para mais perto. A chegada dos lobos espaciais e dos templários negros ao planeta, junto ao derramamento de sangue, atraiu o Anjo Vermelho inexoravelmente para Armageddon. Presságios horrendos anunciariam a chegada de Angron. As águas do rio Hemlock ficaram vermelho sangue e uma chuva carmesim caiu em torrentes, afogando soldados nas trincheiras. O portão do Anjo Vermelho tremia e pulsava enquanto a manifestação do primarca demônio se aproximava. Jarok Skrill, discípulo do Anjo Vermelho. Lord Jarok Skrill estava presente na Ponte do Conquistador quando o espírito demoníaco da máquina da nave espacial rugiu ao ganhar vida, acionando seus motores sem aviso e mergulhando no Warp. Skrill e seus 8 exaltados guardavam a Ponte do Conquistador, massacrando qualquer devorador de mundos que tentasse alterar o curso da nave. Cada um deles abrigava em seus corpos imensos demônios de Khorne, e seus possuidores também haviam sentido o chamado do portal do Anjo Vermelho. O Conquistador e sua frota acompanhante emergiram no sistema Armageddon e forçaram a entrada em órbita acima do mundo principal. As massas carnudas pulsantes do que antes foram servos da tripulação latejavam e se contorciam em meio a teias de cabos e cartilagem reluzente. Imagens vazias do mundo, colmeia Armageddon piscavam nas telas de vídeo sujas. Skrill sentiu a fúria inquieta de seu possuidor enquanto sua mente trabalhava rapidamente, escolhendo pontos de desembarque e objetivos para seus guerreiros conquistarem. Angron estava vindo. Ele conquistaria o favor do primarca demônio, derramando sangue sem medida. Askara, o ensanguentado, incitador do culto, de todos os líderes hereges e demagogos rebeldes que surgiram das entranhas das alturas de Armageddon, nenhum reuniu um séquito que se aproxime do de Askara, o ensanguentado. Ela estava servindo entre os caçadores de orques de Armageddon, quando se deparou com o monólito de Angron, um legado de pedra da primeira invasão sangrenta do primarca demônio. Ela já era uma assassina impiedosa, mesmo antes desse encontro. Seja qual for a experiência que ela suportou à sombra daquele lugar amaldiçoado, só serviu para alimentar ainda mais sua sede de sangue. Os objetivos de Askara são muito mais elevados do que a simples carnificina desenfreada. Ela se diz profetisa do Anjo Vermelho, já falou com entidades do Warp e viajou ao norte para se banhar na radiação dos desertos de fogo. Diversos cultistas do sangue aderiram à sua causa. A partir de sua base nas ruínas da colmeia Torades, ela tem dirigido seguidores por todos os continentes de Armageddon para construir ícones monolíticos para Angron. Ela afirma que esses ícones atrairão o Anjo Vermelho para Armageddon. Então ela promete, o derramamento de sangue será realmente glorioso. Armageddon Prime. Após a nave Thunderhawk de Logan Grimnar pousar nas plataformas de aterrissagem da colmeia Vulcanos, o Grande Lobo saiu e encontrou os defensores mais altos em posição. Depois de passar muitos anos se preparando para lutar uma guerra total contra a ameaça externa de uma invasão orc, os defensores estavam mal equipados para uma batalha interna contra insurgentes do culto. Assassinatos e desgaste haviam corroído as unidades militares e comandantes mais experientes, restando apenas milícias inexperientes como defesa. Kremnar assumiu a colmeia, unindo unidades destruídas e enviando grupos para eliminar a resistência em Alto Vulcanos e garantir as planícies estratégicas de Untrand. O controle dessa extensão de terras devastadas por cinzas, localizada ao sul de Alto Vulcanos, seria crucial para impedir que agressores, fossem orcs ou hereges, tomassem as passagens-chave pelas montanhas Vulcanos e flanqueassem os defensores mais elevados. A chegada dos Devoradores de Mundos abriu uma terceira frente. Ondas de cultistas sanguinários e chacais, impulsionados por berserkers, desembarcaram nas regiões setentrionais de Armageddon Prime,
Esses desembarques forçaram o Grande Lobo a retirar vários regimentos das planícies de Antrad em preparação para um ataque esperado ao perímetro leste das Terras Altas. Estando muito dispersos, os defensores de Alta Vulcanos logo veriam suas linhas cederem diante do ataque implacável dos Devoradores de Mundos. Armageddon Secundus, maior e muito mais populoso do que o continente principal, há muito tempo é o coração administrativo e industrial do planeta. Todas as suas colmeias sofreram danos extensos durante as invasões dos orcs, com a colmeia Hades completamente obliterada nos combates abertos da segunda invasão de Gazgul e a população da colmeia Tártaro reduzida em 75% durante os confrontos. Quando os Templários Negros de Helbret chegaram ao norte e oeste da colmeia Infernos, os hereges já revertiam os avanços dos regimentos da Legião de Aço de Armageddon após a destruição de Torados. Esses cultos hereges de sangue reocuparam as ruínas de Torades e Hades e influenciaram profundamente muitas unidades do Astromelatarum. Com hereges contando com blindados pesados, artilharia e recursos aéreos, qualquer avanço pelas terras devastadas de cinzas era recebido com ferozes contra-ataques de armas combinadas. A chegada da frota dos Devoradores de Mundos, trazida à atenção de Helbrek pela tripulação da Ponte do Cruzado Eterno, fez com que cápsulas de desembarque hereges com garras caíssem como chuva sobre a colmeia Hades. O Alto Marechal foi forçado a dividir seus cruzados. Ele levou metade de seus guerreiros ao norte para tomar a Ponte Elmendes, principal travessia do rio Elmendes. Essa estrutura fortificada ficava de frente para matagais e pântanos, ao sul das ruínas da colmeia Hades. A batalha pela ponte foi o primeiro confronto direto entre os Templários Negros e os Devoradores de Mundos. O restante das forças de Helbrecht foi colocado sob o comando do castelano Hulzer e recebeu ordens para ajudar na purgação das ruínas da colmeia Torados. Eles lutariam com os 74, o corpo de linha de Krieg, e dezenas de outros regimentos de infantaria, artilharia e blindados. A Estação do Sangue. A massa retorcida dos remanescentes da colmeia Torades se ergueu dos resíduos de Armageddon Secundus para dominar a extensão cheia de crateras por quilômetros ao redor. Ascara, a ensanguentada, estava de pé no parapeito de uma trincheira capturada, com a cidade atrás de si. Segurando suas espadas corrente, ela passou a língua pelos dentes e gengivas, esperando ansiosa pela violência que viria. Cultistas encapuzados se aglomeravam ao redor dela. Alguns vestiam apenas trapos esfarrapados e macacões sujos, empunhando armas improvisadas manchadas de sangue. Outros usavam uniformes ensanguentados e profanados da milícia da colmeia ou fardas regimentais do Astro Militarum. Todos estavam cobertos de sangue, vísceras e meses de sujeira de combate. Além da linha de trincheiras, redes de bunkers baixos, arame farpado enrolado e trincheiras cavadas às pressas cruzavam o caminho, coberto de escombros, até o interior arruinado da Alta. As carcaças de veículos blindados queimados estavam espalhadas ao redor de seu perímetro, e a oeste jazia a carcaça de um titã reaver tombado. Um lago de combustível radioativo e refrigerante vazado se acumulava sob sua massa colossal. Saúdem o anjo vermelho, portador do sangue, destruidor de correntes, Ascara gritou acima do barulho dos tiros. À frente, a primeira onda de atacantes avançava pelo sangue do titã caído. A maioria usava longos casacos cinza opaco, rostos escondidos por respiradores com lentes que brilhavam assustadoramente enquanto avançavam. Os cultistas de Ascara dispararam rajadas de fogo de autogum contra a massa de soldados. Fios de carmesim flutuavam pela superfície cintilante do pântano tóxico. Ascara puxou o ar pelos dentes cerrados e ergueu sua arma. Com um uivo gutural, Ascara apontou a lâmina de corrente para os soldados que avançavam e sinalizou o ataque. Gritos selvagens ecoaram em torno de Ascara, enquanto centenas de cultistas enlouquecidos escalavam as trincheiras e atacavam os soldados que avançavam. Disparos de lasgan cruzaram as multidões de cultistas. Ascara sentiu um disparo atravessar a carne de seu braço direito, mas a dor mal foi percebida diante das batidas de seu próprio coração. Os cultistas atacaram os soldados antes que disparassem outra rajada.
Correntes, bastões, pistolas automáticas e lâminas improvisadas enfrentavam as baionetas inimigas. Askara se perdeu na violência, passando sua espada de corrente pelo abdômen, protegido por colete de um inimigo ferido. Sua vítima caiu para trás, o fuzil laser caindo no chão enquanto tentava desesperadamente segurar o ferimento aberto, tentando impedir que suas entranhas se espalhassem pelo chão. O ímpeto da investida dos cultistas os levou a atravessar correndo os lagos de refrigerante sob o titã caído e a seguir em direção às linhas de trincheiras inimigas. Askara golpeava e espancava qualquer inimigo que cruzasse seu caminho. Os gritos e gargarejos dos feridos e moribundos se misturavam com as explosões retumbantes dos disparos de morteiro e o estalo dos tiros de lasgun. Cultistas encapuzados rolavam mortos pela encosta de cascalho, contorcendo-se ao perderem a vida. O céu acima ardia em chamas. Naves de desembarque cortavam as nuvens de cinzas, deixando rastros escuros. Cápsulas de desembarque caíam como fragmentos de asteroide, com as chamas atmosféricas lambendo seus cascos. Algumas eram abatidas do céu por mísseis velozes. A maioria enfrentou fogo antiaéreo para atingir a terra tóxica de Armageddon. Askara avançava, destruindo tudo em seu caminho. Ela sentiu o chão tremer sob os pés. Um arrepio percorreu sua espinha e sua pele formigou. Do outro lado da linha de frente, durante o massacre, a realidade começou a se desfazer. Chutando outro soldado para o lado, ela desceu sua espada-serra sobre a cabeça dele. Estilhaços de osso e massa encefálica úmida respingaram em seu corpo. Acima de Askara, a irrealidade jorrou como sangue de um corte, o rasgo prateado se expandindo rapidamente em uma ferida irregular pela qual uma figura alada colossal irrompeu, descendo diante dos cultistas em investida. Uma torrente de sangue e vísceras caiu com ela, inundando as trincheiras e levando os soldados atordoados à morte. A figura demoníaca flexionou suas asas e olhou para baixo, observando os combatentes acuados abaixo dele. Cabos implantados saíam de seu crânio, retorcendo-se como cobras metálicas. Ele ergueu suas lâminas colossais e soltou um rugido de dor e fúria que incendiou a alma de Askara. Então ele avançou trovejando sobre cascos de ferro, esmagando cultistas e soldados leais antes de alçar voo para o céu em chamas. Rastros iluminavam sua forma diabólica, enquanto o fogo antiaéreo ricocheteava inofensivo em sua armadura de latão. O monstro vermelho rugiu, um bramido primal de fúria apoplética que enviou ondas de medo através dos corpos trêmulos. Askara sentiu seus músculos se flexionarem e incharem. Uma névoa vermelha cobriu sua visão enquanto derrotava adversários atordoados. O anjo vermelho atendeu ao chamado. A estação do sangue havia começado. Armageddon em chamas. A descida dos devoradores de mundos sobre Armageddon lançou as ofensivas imperiais em um caos desordenado. À medida que o sangue fluía, a disformidade também se derramava na realidade, trazendo um inimigo demoníaco de selvageria incomparável. Com a frota dos devoradores de mundos em órbita baixa sobre Armageddon, a invasão pôde começar. Naves de desembarque, cápsulas de queda e veículos de pouso de diversos tipos cruzavam os céus, escoltados por máquinas demoníacas aladas em duelos com caças imperiais. Cada nave de desembarque que caía em espiral em chamas era compensada por dezenas de outras que pousavam e despejavam suas cargas mortais. A maioria dos invasores aterrissou nas regiões setentrionais de Armageddon Secundus. Lá, eles fortificaram as ruínas das colmeias Hades e Torades, erguendo monumentos grotescos ao deus do sangue. Esses ídolos maléficos, feitos de metal retorcido, pedra vermelha e restos de vítimas sacrificiais, estavam imbuídos com energias do Warp e serviam para expandir as energias demoníacas do planeta vindas da cicatriz do Warp em seu polo norte. Em Armageddon Prime, Logan Gremnar dos Lobos Espaciais liderou as forças imperiais desorganizadas, devastadas por traições e conflitos internos, e iniciou a repressão das rebeliões na colmeia Vulcanos, além de organizar tropas defensivas nas montanhas Vulcanos e arredores.
Enquanto isso, em Armageddon Secundus, Alto Marechal Helbrecht, dos Templários Negros, havia estabelecido sua base de operações na Colmeia Infernus, a atual sede do governo de Armageddon, e uma metrópole tomada por conflitos civis. A partir desta colmeia, seus Templários Negros já estavam engajados em campanhas ao sul e ao leste, buscando recuperar e purgar as ruínas de Hades e Torades, que haviam caído nas mãos dos traidores muito antes da chegada do Conquistador à órbita baixa. Torades sangra. O avanço rumo à colmeia Hades parou na Ponte Eumendes. Aqui, multidões de cultistas adoradores de Cornate e regimentos de guardas traidores bem equipados resistiram teimosamente ao avanço árduo do Astro Militarum. O impasse foi quebrado quando a nave de desembarque dos Devoradores de Mundos despencou sobre a colossal estrutura, liberando bandos de berserkers. A largura limitada da Ponte Eumendes dificultava manobras rápidas, impedindo os lealistas de usarem a maior parte de seu poder de fogo pesado nos recém-chegados. Cercados pelos hereges entrincheirados de um lado da ponte e pelos berserkers furiosos na retaguarda, os defensores imperiais foram rapidamente aniquilados. Somente a intervenção dos esquadrões cruzados de Helbrecht, auxiliados pelo poder de fogo prodigioso e pela força do irmão Dreadnought Guntal, evitou uma derrota completa. Embora essa batalha tenha resultado em milhares de mortos e os lealistas tenham sido forçados a recuar para a relativa segurança da Colmeia Infernus, seria nas proximidades da arruinada Colmeia Torades que os combates decisivos da fase inicial do conflito se desenrolariam. Castanan Hulzer, dos Templários Negros, supervisionou o avanço imperial em direção às ruínas da Colmeia Torades, com a assistência do Coronel Kors, comandante do 74, o Corpo de Linha de Krieg. No início, isso foi um sucesso. O conselho do Coronel Kors conteve a preferência de Hausa por estratégias agressivas. Kors temia que, caso um ataque direto à posição do traidor falhasse, o caminho poderia ser aberto para um contra-ataque rápido através de um terreno favorável, potencialmente deixando a colmeia Akron em risco. Assim, foi decidido que, antes de enfrentar os traidores, uma série de posições defensivas deveria ser estabelecida. Dessa forma, qualquer contra-ataque herege poderia ser quebrado antes que ganhasse impulso. Os engenheiros de combate de Kors estavam bem preparados para essa tarefa. A construção iniciou com as linhas Imperator Alpha, uma forte linha de bunkers, ninhos de metralhadora e artilharia que cruzava quilômetros dos desertos de cinzas ao sudoeste de Alta Trades. Enquanto os soldados do Corpo da Morte finalizavam a construção, os Templários Negros de Hulza lideravam ataques repetidos contra as linhas dos hereges. A ofensiva de Hausa e Kors pressionou os dissidentes de volta em direção à massa destruída de Torados. A vivência de Kors em guerra de trincheiras levou os lealistas a usarem bombardeios frequentes e rápidas incursões para forçar o inimigo a atacar sem planejamento. Esses ataques desorganizados e indisciplinados foram repelidos pelo fogo cruzado das equipes de armas pesadas e por ataques concentrados sob o comando dos Templários Negros, apoiados por blindados pesados. Após a conquista, o terreno era fortificado e cada avanço trazia uma nova defesa. Linhas Imperator Veron, Iota, Mortis. Essas eram poucas, cavadas, fortificadas e reforçadas conforme a ofensiva avançava. Eventualmente, no entanto, o progresso desacelerou. À medida que os atacantes se aproximavam das ruínas da colmeia Toradus, inevitavelmente encontraram defesas mais pesadas, e as tropas hereges mais disciplinadas, posicionadas nas regiões sul e oeste da colmeia destruída, mostraram-se muito menos suscetíveis às táticas de provocação de corça. Quando a enorme massa do Conquistador surgiu em órbita, a ofensiva já era um conflito estático entre trincheiras opostas. A chegada dos Devoradores de Mundos e cultistas acabou com a esperança dos lealistas de capturar seu objetivo. Reforçados por hordas de chacais e bandos de berserkers, os hereges ressurgiram, repelindo o exército imperial, combinado com ataques repetidos. A cada morte violenta infligida, a onda de energia empírica que golpeava o tecido da realidade aumentava em intensidade. Quando as barreiras do espaço real não puderam mais contê-la, a disformidade irrompeu em uma onda avassaladora de fúria demoníaca. Foi por esse caminho que Angron irrompeu novamente na superfície de Armageddon.
Já sob forte pressão, as forças imperiais que lutavam nas proximidades de Torades foram pegas de surpresa pela manifestação do Anjo Vermelho. Ele caiu dos céus vermelhos sangue e eliminou ondas de infantaria do Corpo da Morte. Ondas de demônios seguiam em seu rastro, irrompendo na realidade atrás dos mortes da linha Imperator. Demônios babando montados em corcéis de bronze trovejavam por fendas brilhantes para atacar os flancos expostos dos veículos blindados. Na linha Imperator Primus, monstruosidades caninas invadiram as trincheiras lealistas, rasgando e dilacerando até cobrirem espinhos e mandíbulas de vísceras. Desangradores avançaram para decapitar soldados atordoados e levar suas cabeças como troféus. Após a manifestação de Angron, os exércitos de Holza e Kors foram forçados a recuar pelo território conquistado dias antes. Primeiro caiu a linha Imperator Primus, logo depois Mortis, Iota e Veyron. Corpos de soldados do Astra Militarum e hereges cobriam todas as trincheiras e a terra de ninguém devastada. Onde Angron atacava, a linha cedia, quase desabando e abrindo caminho para um ataque herege a Aqueronte. Os sobreviventes se reagruparam brevemente na linha Imperator Veyron, repelindo um ataque concentrado composto por berserkers e ondas de cultistas mutantes. A essa altura, Holza e Kors eram os únicos da liderança sênior do exército combinado, e as unidades sob seu comando já perderam quase metade de sua força de combate. Com raiva, Hauser sinalizou uma retirada geral para a linha Imperator Alphas. Enquanto os últimos soldados de Krieg fugiam e os hereges escalavam muralhas, Kors ordenou ataques de artilharia e bombardeios orbitais nas posições abandonadas. Ele esperava que a conflagração resultante comprasse tempo suficiente para que os sobreviventes conseguissem uma retirada ordenada até a última e mais formidável linha de defesa. A defesa de Vulcanos. Dentre as muitas ameaças a Hol Vulcanos por orcs e traidores, a mais proeminente veio do sul. Lá, o 4º Exército de Vulcanos, cuja maioria era composta por regimentos da Legião de Aço, primeiros nascidos de Vostroia e tubarões do vácuo de Ozani, foi mobilizado por toda a planície de Antrand. O principal motivo para posicionar forças nas planícies de Antrand era impedir que as forças inimigas atravessassem as colinas pouco defendidas ao sul da cadeia de montanhas de Vulcanos e alcançassem o desfiladeiro de Mannheim, um dos poucos passes navegáveis pelas montanhas de Vulcanos. Esses regimentos, endurecidos após anos, vasculhando o desfiladeiro de Mannheim e as montanhas de Vulcanos atrás de orcs, foram novamente acionados quando naves dos Devoradores de Mundos pousaram com força nas bordas ocidentais da selva equatorial, longe das baterias de Alta Vulcanos. Lá, desembarcaram cultistas frenéticos, engenhos demoníacos, veículos blindados e guerreiros das bandas de guerra dos Renegados e do Açougueiro de Bronze. Várias semanas antes do ataque, metade do 4º Exército de Vulcanos havia sido retirada de suas posições na borda leste das planícies e realocada ao norte de Alta Vulcanos para lidar com a pressão renovada dos orcs, vindos da colmeia Tempostora e da selva equatorial. Com as tropas restantes incapazes de cobrir as planícies do norte e do leste, foi tomada a decisão de recuar os defensores restantes para mais perto das montanhas de Vulcanos. 3 camadas de defesa foram mantidas. As linhas externas de defesa, Orientum e Meridium, estavam voltadas para o leste e sul, respectivamente. Ambas eram levemente defendidas e estavam posicionadas a menos de 100 milhas das montanhas Vulcanos. Dada a falta de incursões de orcs nos últimos anos, os defensores estavam mal preparados para repelir um ataque pesado. A terceira e mais formidável posição defensiva, a muralha vulcanina, foi instalada para bloquear tentativas de contornar as montanhas e chegar à fenda de Mannheim, estando ao alcance das poderosas armas nas encostas leste das montanhas Vulcanos. Durante o ataque, os remanescentes do 4º Exército de Vulcanos só haviam parcialmente recuado para o oeste. Os atacantes Kornati exploraram a desordem dos lealistas e a falta de poder de fogo, usando transportes blindados para dominar e destruir unidades dispersas antes que alcançassem suas linhas.
Ataques às linhas Orientum e Meridium vieram em seguida, enquanto as poucas posições de armas pesadas na linha de frente conseguiram destruir alguns dos transportes hereges. Dezenas romperam armadilhas para tanques e campos minados para despejar sua carga de guerreiros cultistas vorazes. Encorajados por estimulantes de combate e pura fúria desenfreada, os traidores se lançaram imprudentemente sobre seus inimigos. A linha de Meridium resistiu por vários dias, com os lealistas conseguindo repelir onda após onda de cultistas e traidores. A resistência chegou ao fim, quando a linha de Orientum desmoronou diante da ferocidade do ataque Khornate. Linhas de trincheiras, casamatas e bunkers de comando caíam um a um, deixando cada um cercado por pilhas de cadáveres arruinados. Isso permitiu que os hereges avançassem ao sul, atacando Meridium pelo flanco e retaguarda. Com suas posições agora insustentáveis, os lealistas em retirada formaram grupos de batalha improvisados. Avançaram para o oeste, tentando fugir, mas abandonaram quase todos os blindados e equipamentos pesados ao inimigo. O alívio veio de um lugar inesperado. A chegada do Devorador de Mundos e as batalhas orbitais não passaram despercebidas pelos orques da selva equatorial. Para não perder a violência crescente, os xenos sedentos por batalha deixaram oficinas de mechs e cidades de sucata, avançando para o oeste. A primeira onda de orcs, guiada pelos veículos dos fanáticos por velocidade, enfrentou as unidades hereges mais lentas em batalhas móveis. Nos dias seguintes, as tribos Beast Snagger da bacia de Pulungai saíram tropeçando da selva equatorial e avançaram com força para se juntar à luta. A ameaça representada pelos orcs atraiu unidades traidoras para longe da muralha de Volcine, drenando suas forças tempo suficiente para que os sobreviventes das linhas Meridian e Orientum alcançassem a muralha vulcânica. Quando as notícias do ataque chegaram a Logan Grimnar, ele enviou os reforços que pôde para fortalecer a defesa da Guerra de Vulcan. Sobre as montanhas Vulcanos, 3 naves dos Lobos Espaciais aterrissaram entre as defesas imperiais para desembarcar Bloodclaws e Caçadores Cinzentos. Com o avanço dos orcs freando o ataque dos Khornate, os guerreiros de Grimnar lançaram contra-ataques bem-sucedidos e empurraram o inimigo para o leste. Os restos despedaçados das linhas Orientum e Meridium tornaram-se palco de brutais disputas a 3 entre regimentos lealistas do Astra Militarum, os Devoradores de Mundos e as forças desenfreadas de inúmeros pequenos senhores da guerra orcs. Após 3 dias sangrentos de combates brutais, o Lobo Cinzento recebeu notícias do Marechal de Campo Kezaron, do 4º Exército de Vulcanos, confirmando que a situação, embora ainda um tanto precária, havia sido estabilizada. A brecha de Mannheim resistiria, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, em Alta Vulcanos, as grandes matilhas de batedores do lobo seguiram localizando e destruindo células do culto Khornate nas entranhas da colmeia. Ao norte, os Devoradores de Mundos, após desembarcarem em massa, marchavam para Vulcanos. Hordas demoníacas surgiram ao lado deles. O sede de Sangue Zulkor, liderando marés de sanguinários e esmagadores de sangue em repetidos ataques às defesas externas. Os ataques dos demônios só foram interrompidos quando Logan Grimnar e sua Wolfguard lançaram investidas de cavalaria que atravessaram diretamente o próprio Zulkor em combate. A luta foi feroz, com a cavalaria Thunderwolf enfrentando os esmagadores de sangue inimigos. O Grande Lobo entrou na luta, engajando-se em um duelo sangrento com o Zulkor, que terminou com o Axe Morkai cravado no crânio chifrudo do demônio. Com a queda dos sedentos de sangue, o perímetro norte de Vulcanos estava seguro. Derrota na colmeia Hades. A manifestação de Angron em Torades foi um golpe devastador para os esforços dos leais em tomar as ruínas da colmeia. Também ajudou a atrair muitos hereges para o massacre do Anjo Vermelho. Aproveitando a diminuição das forças inimigas próximas à colmeia Hades, o Alto Marechal e seus irmãos da espada lideraram um segundo ataque à Ponte Eumênides com a intenção de explorar as brechas resultantes nas linhas do inimigo. Desta vez, eles contaram com o apoio de um par de titãs da Legio Crucius. Os titãs Warlord Cataphractis Pugnas e Iriferum apoiaram seu ataque, arrasando as posições dos hereges com devastadores salvos de mísseis e obliterando cultistas com blasters Gatling.
sob os titãs, os Chimera da Legião de Aço de Armageddon cruzaram a ponte coberta de cadáveres, atravessando arame farpado e invadindo posições dos traidores, onde soldados mascarados com equipamentos químicos desembarcaram para conquistar terreno. Os cruzados de Hellbeck ajudavam sempre que o avanço vacilava, queimando inimigos com lança-chamas de pira e enfrentando os berserkers com sua fúria zelosa. Após várias horas de combates amargos, os últimos traidores foram expulsos da ponte Eumênides. No entanto, o avanço dos lealistas em direção a Colmeia Hades logo seria impedido, assim como nas proximidades de Torades, onde o derramamento de sangue rompeu a realidade, permitindo que entidades infernais rasgassem seu caminho para o conflito. Demônios desceram dos céus tempestuosos e atacaram as linhas imperiais. Eles não estavam sozinhos. As imensas naves dos devoradores de mundos caíram dos céus e pousaram por toda a gigantesca cratera que já foi a Colmeia Hades. Das entranhas dessas naves monstruosas surgiu um trio de titãs do caos, seus corpos imensos adornados com iconografia profana e repletos de armamentos corrompidos pelo Warp. As gigantescas máquinas de guerra avançaram, disparando salvas devastadoras contra seus rivais leais. Irai-Ferrum resistiu ao ataque, seus escudos de vazio vacilando e colapsando sob o impacto. Os mísseis corrompidos do Barrages explodiram no casco do Titã, correntes de energia do Warp queimando a armadura e os cabos. Com Irai-Ferrum incapacitado, Cataphractis Pugnus foi forçado a voltar sua atenção para proteger seu aliado atingido. Helbercht e seus cruzados avançaram, enfrentando o duelo do Titã para combater os soldados demoníacos no solo. A lâmina do Alto Marechal criou uma tapeçaria prateada, decapitando dezenas de demônios. As fileiras dos soldados do Astromelatarum, maioria de suas forças, foram dizimadas pelo fogo dos Titãs. Durante o massacre, Styrbjorn, Flint e os guerreiros estelares chegaram, seus lobos de tempestade aterrissando sobre um dos titãs traidores. Abrindo caminho pelo casco blindado do Titã do Caos, os lobos espaciais forçaram passagem pela tripulação e pelos bandos de berserkers para instalar cargas de fusão no reator corrompido do monstro, antes de lutarem para escapar do Titã condenado. A detonação subsequente do núcleo volátil da máquina de guerra arrancou o coração da força herege, consumindo cultistas mortais em fogo atômico e lançando entidades demoníacas de volta para a disformidade. A vitória, no entanto, foi de curta duração. As perdas sofridas pelos exércitos de Helbrick foram tão significativas que os impediram de continuar seu avanço. Em vez disso, os sobreviventes abatidos recuaram para a relativa segurança da Colmeia Infernus para se reagrupar, rearmar e planejar sua próxima ofensiva. A maré de assassinatos Kornate. Antes de seu retorno a Armageddon, Angron decidiu garantir que, desta vez, seu ataque não seria interrompido por mãos mortais. O tempo pouco importava para um ser empírico como ele, e a lembrança dolorosa da derrota passada ainda vivia. Sob seu comando, agentes demoníacos forçaram servos mortais a erguer monólitos piramidais pelos desertos de fogo. Essas estruturas, sobre 8 linhas de energia vindas do portão do Anjo Vermelho, canalizavam as energias da disformidade pelas camadas de Armageddon. Tais estruturas também seriam erguidas nas ruínas de Torades e Hades. Assim, quando a invasão de Angron começou, o sangue correu e as mentiras foram extintas. Essas construções profanas absorviam a raiva dos combatentes, canalizando essa energia para a fenda da disformidade e ampliando a aura de irrealidade deixada por Angron. Coube aos comandantes das bandas de guerra dos Devoradores de Mundos organizar a Aliança Herege. Nenhum foi mais proeminente que o sedento por massacre Jarok Skrill. Os pregos do açougueiro martelavam na mente de Skrill, unindo-se ao seu possuidor demônio maior ao exigir sangue. Skrill ainda tinha clareza para posicionar suas forças com a precisão tática de um comandante dos fuzileiros espaciais. Sob seu comando, cultistas e renegados foram enviados aos desertos de fogo para ocupar antigas posições lealistas e fortalecer ainda mais o bastião demoníaco ao redor do portão do Anjo Vermelho.
Matilhas de Goremonger foram enviadas para as terras mortas e geladas no polo sul de Armageddon. Eles atacariam as usinas de processamento de água, negando às cidades sitiadas água purificada. Nas ilhas costeiras ao redor dos desertos de fogo, regimentos traidores da Astartes Militarum tomaram complexos prisionais e refinarias de petróleo, garantindo um fluxo de novos recrutas e pressionando ainda mais a máquina de guerra imperial local. Esses ataques direcionados tiveram o efeito secundário de afastar as forças imperiais das regiões do norte de Armageddon Secundus, onde estava concentrado o principal avanço dos Devoradores de Mundos. Os 8 amarrados de Skrill aproveitaram o caos a seu favor, atravessando a disformidade para se lançarem nos combates mais intensos e relatar. Contagem terrível de crânios. Os Preservadores. Em vez de intervir diretamente nas batalhas principais contra os Devoradores de Mundos e cultos subversivos, o Grão-Mestre Morvens e sua Quinta Irmandade aproveitaram a turbulência sangrenta, dividindo suas forças para alcançar uma série de objetivos esotéricos. Na selva equatorial, o bibliotecário Lovrik seguiu o esporo psíquico do Anjo Vermelho. Ele e seus irmãos de batalha enfrentaram orcs selvagens até o monólito principal de Angron. Um trio de irmãos de batalha ungiu a estrutura com o sangue de nulos sacrificados, enquanto o bibliotecário Lovrik entoava as invocações de purificação. Quando o ritual terminou, as árvores explodiram em vida, criaturas do caos enlouquecidas e mutantes enfurecidos surgiram da folhagem para se lançarem sobre os Cavaleiros Cinzentos. Todos pereceram pelas lâminas Nêmesis. A purificação do monólito rompeu só um dos fios empíricos que uniam a essência do Anjo Vermelho a Armageddon, mas ainda restavam muitos a serem cortados para salvar o mundo do abismo. Enquanto isso, Taurus Hendron, capitão-irmão da Quinta Irmandade, elaborou métodos para destruir a forma física de Angron. Ele liderou os esquadrões de Percation em um ataque às ruínas do complexo Forja Diabolos, essa vasta massa de manufactorums destruídos que se estendia pelas montanhas Diablo, a leste da colmeia Infernos. Bem abaixo de seus escombros, segundo os arquivos de Titã, havia um arsenal de armas. Essas relíquias da Era das Trevas da tecnologia foram seladas há muito pelo Adeptus Mecânicos, e até os mais eruditos Adeptus Marcianos haviam perdido o conhecimento de sua existência. Após derrotar as hordas de orcs locais, a força de Hendron avançou até o centro do complexo de Forja destruído, onde encontrou sob os escombros um labirinto subterrâneo de passagens escuras, oculto por escudos de disfarce. No centro desse labirinto, eles encontraram o cofre que procuravam e, desativando seus campos de estase, forçaram a entrada. Lá dentro, encontraram várias fileiras de ogivas com tampas pretas. Os dispositivos eram mísseis de vórtice, armas capazes de rasgar o tecido da realidade e lançar todos que fossem atingidos por suas explosões nas marés furiosas da disformidade. Com extrema cautela, as ogivas foram removidas de seus mísseis e protegidas para a próxima etapa da estratégia de Hendron. Enquanto seus irmãos de batalha completavam suas missões designadas, Morvens liderou seu grupo de guerreiros para a extensão em chamas dos desertos de fogo. Lá, ele se dedicou a localizar e, quando possível, destruir balizas profanas e monumentos erguidos em nome de Angron. Equipes de ataque dos Cavaleiros Cinzentos foram enviadas a Hades e Torades para eliminar demagogos do culto e destruir ídolos Warp nessas fortalezas hereges. Esses esforços serviram para retardar a propagação da corrupção. Se uma verdadeira vitória fosse alcançada, os Cavaleiros Cinzentos precisariam solicitar uma ajuda mais ampla e envolver as outras forças imperiais de Armageddon em uma guerra esotérica contra o irreal. A purgação de infernos. Quando as forças desgastadas de Helbrecht completaram sua retirada para a colmeia Infernos, após o fracassado ataque às ruínas da colmeia Hades, os céus sobre o hemisfério norte de Armageddon brilhavam em um vermelho ameaçador. O ar crepitava com estática, enquanto frentes de tempestade colidiam. A linha Imperator Alpha resistia por enquanto, mas a situação continuava crítica. A violência desencadeada servia de chamariz para o demoníaco. A raiva, o medo e a dor dos mortais abriram novas fendas no espaço real, por onde as legiões do Deus do Sangue rasgaram seu caminho para a realidade e massacraram os defensores de Armageddon.
Muitos dos defensores de Infernos haviam sido recrutados para se juntar à ofensiva do Alto Marechal, contribuindo significativamente para o colapso da lei e da ordem dentro da colmeia. Para o desgosto de Helbrecht, cultistas de Khorne haviam tomado a chave de Infernos, espalhando seus símbolos profanos pelos estaleiros e embarcações atracadas, e pendurando os crânios de suas vítimas nos guindastes e passarelas de carga. Metade dos regimentos de Savlar, estacionados ao redor do complexo da Forja Sul de Infernos, havia se voltado contra seus antigos aliados, alimentando os fogos de um conflito urbano, sangrento, que afastou unidades defensivas da fortaleza Estígia. Isso, por sua vez, ameaçava permitir que os orques ressurgentes das montanhas Pálados invadissem as muralhas e irrompessem nas forjas. Para Helbrecht, cuja ira já havia sido despertada pela derrota, tal blasfêmia contra o Deus Imperador era imperdoável. Aos olhos dele, as populações dos distritos sitiados estavam além da salvação. Reunindo seus cruzados, ele iniciou uma purga brutal nos distritos externos de Infernos. Não houve distinção entre amigo e inimigo. Os distritos tomados por hereges e rebeldes foram totalmente esvaziados de vida. Confrontando o Anjo Vermelho. Embora milhões tivessem sido mortos, as mortes de traidores e hereges serviram apenas para aumentar a maré de energia disforme que assolava Armageddon. As colmeias Infernos e Aqueronte estavam à beira de cair. O grão-mestre Morvenn percebeu que era hora de revelar os Cavaleiros Cinzentos aos aliados exaustos e buscar sua ajuda nas etapas finais do plano. Morvenn enviou comunicados para alguns comandantes imperiais, incluindo Logan Grimnar, Alto Marechal Helbrecht, alguns agentes da Inquisição e Príncipeps Mateus Calanais da Legio Crucias. No santuário da barca de batalha dos Cavaleiros Cinzentos, Espada Brilhante, os avatares hololíticos dos comandantes sitiados surgiram diante dele. A maioria o olhou com consternação. Só Logan Grimnar demonstrou reconhecimento, pois apenas ele lutou com os Cavaleiros Cinzentos e sobreviveu para lembrar disso. Morvenn foi ao conselho convocado às pressas e falou sobre a gravidade da situação. Ele disse que, sem selar o portão do Anjo Vermelho, a guerra não poderia ser revertida a favor deles. Fazer isso não seria uma tarefa fácil. Morvenn explicou que isso exigiria a ajuda de todos que ele reuniu. Nas discussões seguintes, o desprezo latente entre Grimnar e Helbrecht ameaçou transbordar, com os dois trocando farpas e acusando um ao outro de negligência com a honra e o dever. O grão-mestre silenciou seus argumentos com um punho erguido. Tais desentendimentos eram contraproducentes, afirmou ele. A vitória dos lealistas só seria possível com união e esforço conjunto. Morvenn continuou revelando seus planos. A maior ameaça a Armageddon não era Angron, como alguns sugeriram, mas a ferida aberta na disformidade no centro dos desertos de fogo. A prioridade ainda era selar o portal, tarefa ideal para seus Cavaleiros Cinzentos. Para facilitar isso, explicou o grão-mestre, Angron teria que permanecer distraído e, se possível, ser banido. Estava claro para todos que a linha dos imperadores só conseguiria segurar o Anjo Vermelho por pouco tempo, mas talvez seu avanço pudesse ser revertido em favor do Império. Nas Montanhas Diablo, o irmão capitão Taurus Hendron e seus guerreiros haviam limpado o complexo da Forja Diabolos dos Orcs. A estrutura imponente ocupava a posição defensiva no topo dos picos do desfiladeiro, local ideal para uma defesa. Se as forças que mantinham a linha Imperator realizassem uma retirada gradual para o oeste, atraindo o exército de Angron avanço após avanço, talvez os traidores pudessem ser atraídos para uma batalha custosa em um terreno montanhoso que favorecia os defensores. Foi decidido que Logan Grimnar e Alto Marechal Helbrecht liderariam seus guerreiros para reforçar a defesa. Isso permitiria que outra força avançasse ao norte, cruzasse o Mar Fervente e iniciasse uma ofensiva ao portão do Anjo Vermelho. Morvenn, habilmente assistido por Príncipe Carones, Castellano Hauser, Coronel Kors e o vice de Grimnar, Styrbjorn Flint, lideraria a segunda ofensiva. Embora a tensão entre Grimnar e Helbrecht permanecesse palpável, os líderes reunidos aceitaram a estratégia de Morvenn e a enorme tarefa logística de movimentar os exércitos de Armageddon começou. As Montanhas Diablo.
Fuzileiros espaciais de Helbrecht e Grimnar chegaram quase juntos ao complexo destruído da Forja Diabolos. Irmãos de batalha de ambos os capítulos coordenaram-se com os pelotões que chegavam em massa da colmeia Infernos para preparar as defesas. Regimentos de reconhecimento de Catachan instalaram minas e emboscadas nas encostas abaixo. Sentinelas cruzaram o terreno montanhoso até pontos de observação avançados. Comunicações foram estabelecidas com os aeródromos da colmeia Infernos, permitindo que os defensores pedissem apoio aéreo. Os Cavaleiros Cinzentos de Hendron recuaram para o centro destruído da Forja, levando os tecnomarineiros e adeptos do Adeptus Mechanicus. Lá, eles buscaram acessar os níveis subterrâneos ocultos da ruína, cuidando de sua própria preparação esotérica para o ataque do Anjo Vermelho. Como planejado, a retirada da linha Imperato foi feita de forma escalonada. Para manter os traidores engajados, realizaram-se contra-ataques sacrificiais e ações de retaguarda em cada etapa, atraindo o inimigo. No quinto dia, mais da metade dos soldados em retirada estava fora de combate, mortos pelo exército traidor ou pela exaustão. Esse sacrifício, no entanto, teve o efeito desejado. Quando o último lealista se retirou para as colinas próximas às montanhas Diablo, a vanguarda do exército de Angron estava só a poucos quilômetros atrás. Como planejado, a artilharia lealista canalizou as hordas de Khorne, perseguidoras, para vales já previamente ajustados. Quando os traidores entraram nessas zonas de morte, observadores ocultos no topo das montanhas deram ordens de fogo. Trovões das barragens destruíram os exércitos de Khorne em avanço. Avalanches desceram pelas montanhas, soterrando os hereges sob toneladas de pedras. Mesmo assim, os cultistas aumentados e mutantes de olhos selvagens avançavam, enquanto os de trás escalavam os corpos dos caídos para atacar os lealistas dispersos. O avanço dos devoradores de mundos, embora direto, tinha estratégia. Angron reconhecia uma armadilha quando via. Por ordem de Angron, as matilhas Goremonger escalaram as montanhas íngremes ao oeste e ao norte, um terreno que os defensores lealistas consideravam impossível, e atacaram as fortificações imperiais mais ao fundo. Muitos perderam o equilíbrio e despencaram para a morte. Os sobreviventes foram seguidos por matilhas dos nascidos do Oito, que surgiram do imatério em chuvas de sangue nas trincheiras e bunkers, massacrando esquadrões da retaguarda e forçando os defensores a desviar o foco do avanço de Khorne. Com a ajuda de príncipes demônios alados e engenhos demoníacos aéreos, a maior parte da artilharia lealista foi logo suprimida. As forças de Angron avançaram implacáveis às forjas arruinadas, enquanto as passagens montanhosas, estreitas e cheias de destroços impediam ataques de veículos blindados sobre lagartas. Os engenhos demoníacos ambulantes não enfrentaram tais dificuldades. Monstruosidades mecânicas rosnando escalaram cascalho solto e penhascos íngremes para abrir brechas nas paredes do complexo da forja. Grimnar e Helbrecht mantiveram a maioria dos guerreiros em reserva, atraindo o inimigo para as encostas e zonas de morte preparadas. O Grande Lobo posicionou suas forças para cobrir a aproximação leste, apoiando batalhões penais e os Miasman Red Cows, entrincheirados ao redor do complexo. Essa posição privilegiada dava aos seus Longfangs ampla visão e campos de tiro sobre as encostas e o vale abaixo. Helbrecht e seus cruzados, reforçados por 3 Dreadnoughts, supervisionavam as defesas do sul. Aqui, as inclinações não eram tão íngremes, mas estavam cobertas de pedras e arbustos soltos que ofereciam mais cobertura aos cultistas e devoradores de mundos que avançavam. Mesmo assim, as primeiras ondas de cultistas de Khorne foram abatidas muito antes de alcançarem a linha. Os cadáveres bloqueando o caminho dificultaram os ataques seguintes. Só quando o ímpeto do ataque dos traidores diminuiu foi que Angron desceu para a batalha. Despencando dos céus para aterrissar em meio aos escombros das muralhas orientais, ele atacou com suas lâminas, abrindo os Dreadnoughts de Helbrecht e abatendo dezenas de templários negros. À medida que a violência aumentava, o primarca demônio parecia se encher de poder. Os templários negros de Helbrecht foram forçados a recuar de suas posições sobre e sob as muralhas pela intensidade do ataque. Lá, uniram-se a Logan Grimnar e seus lobos espaciais sobreviventes, realizando juntos uma retirada combativa pelas ruínas do complexo Forja Diabolos.
Enquanto os seguidores de Angron liberavam sua fúria sobre os defensores, o primarca demônio perseguia os fuzileiros espaciais, em retirada. Ele abriu caminho através de barricadas e paredes meio destruídas, ultrapassando seus próprios guerreiros em meio à sua fúria. O primarca demônio acabou se encontrando nos restos devastados de uma fornalha coberta de fuligem, repleta de detritos orcoides descartados e maquinário corroído. Seu olhar ardente recaiu sobre Touro Hendron. O capitão-irmão e sua guarda pessoal estavam diante dele. No chão, traçado em prata, em pó e ossos, havia um hexagrama unicursal. Em cada um dos 6 pontos havia uma das ogivas cônicas de vórtice que Hendron recuperou dos cofres subterrâneos do complexo. Enquanto Hendron entoava palavras de banimento, os Cavaleiros Cinzentos abriram fogo com Stormbolters e armas psíquicas. O impacto desses projéteis no corpo de Angron aumentou ainda mais sua fúria. Ele avançou cheio de ódio e desprezo pela patética feitiçaria de seus oponentes, provando a natureza insignificante de seus símbolos ocultos ao atravessá-los com força bruta. As proteções ao redor do círculo, as mais fortes que Hendron podia criar, faziam vapor subir do corpo de Angron, queimando e chamuscando sua carne à medida que ele entrava. Ao fazer isso, Hendron pegou um detonador e pressionou o gatilho com o polegar. O círculo de contenção não fora feito como Angron suspeitava, para prendê-lo. Seu propósito, na verdade, era conter a maior parte da fúria das ogivas detonando. Dentro de uma bolha de energia, forças empíricas destruíram a forma do primarca demônio antes de colapsar com um estrondo. Quando o campo de força psiquicamente carregado caiu, um estrondo ensurdecedor ecoou pelo complexo da forja. Tremores se espalharam pelas montanhas, enquanto fendas abissais rasgavam as encostas e engoliam tanto lealistas quanto hereges. Milhares foram enterrados sob as montanhas em colapso. Angron havia sido banido temporariamente, mas o preço de tal sucesso foi terrível. Os poucos lealistas que conseguiram escapar da destruição apocalíptica retornaram à relativa segurança da colmeia Infernos. O desfecho do conflito agora dependia do sucesso esperado de seus aliados nos desertos de fogo. Assalto aos desertos de fogo contra ataque. As batalhas que assolavam Armageddon Prime e Secundus atraíram a atenção da maioria dos defensores do mundo. Ainda assim, o conflito nas terras devastadas corrompidas e nas extensas áreas desérticas mutantes dos desertos de fogo determinou seu destino. Antes da invasão dos Devoradores de Mundos, as forças lealistas nas regiões costeiras dos desertos de fogo já enfrentavam a incursão demoníaca em Armageddon. Eles foram submetidos a ataques repetidos por manifestações infernais que atacavam com a mesma violência tanto as minas quanto a carne. Muitos enlouqueceram ou cederam às promessas de seres demoníacos, voltando-se contra seus aliados. A situação desastrosa logo foi agravada pela falta de suprimentos das colmeias sitiadas, que estavam sob o controle de levantes, resultando no abandono completo de muitas posições defensivas para os adoradores dos deuses do sangue. Linhas defensivas construídas para conter as hordas de orcs de Ghazghor agora estavam nas garras de hereges e demônios. Antes que a atenção pudesse ser voltada para selar o portão do Anjo Vermelho, o grão-mestre Morvans e suas forças lealistas precisariam desembarcar nas margens do sul dos Ermos de Fogo e expulsar os traidores de suas posições. O grão-mestre agora dispunha de um exército poderoso, formado por mais de 20 regimentos da Astro Militarum de várias forças e especialidades. Entre esses recursos militares, destacavam-se os remanescentes do 74, o corpo de linha do Coronel Kors, reconstituído após a Batalha da Linha Imperator e bem treinado para lutar em condições hostis, semelhantes às que enfrentariam. As condições nos resíduos de fogo eram notoriamente mortais, com temperaturas altas o suficiente para queimar carne desprotegida, radiação desenfreada, poluição industrial e tempestades tóxicas. Leituras distorcidas das naves dos fuzileiros espaciais mostravam que os fenômenos de disformidade do portão do Anjo Vermelho tornavam o ambiente do continente ainda mais letal. Até mesmo a capacidade do Corpo da Morte de continuar lutando diante de condições terríveis seria testada nas batalhas que estavam por vir. Abrindo uma cabeça de praia.
Transportar uma força tão grande através do traiçoeiro e revolto mar era árduo e logisticamente complexo. Apesar da batalha orbital favorecer a naves imperiais e a frota dos Space Marines, as aeronaves traidoras ainda eram uma ameaça constante e poucas defesas antiaéreas podiam ser poupadas. Assim, a maioria dos soldados, blindados e materiais do Astra Militarum cruzaria os oceanos tempestuosos em diversas embarcações mercantes, transportes militares e navios oceânicos requisitados. Alguns partiram do arquipélago Vulcanos, fazendo a perigosa jornada através dessas cadeias de ilhas. Outros embarcaram em Esperança de Arik, um porto no extremo leste, um dos poucos distritos poupados da destruição total quando asteroides devastaram a colmeia Hades. Os fuzileiros espaciais, liderados por Hauser e Flint, reuniram-se na ilha Fênix, a poucos quilômetros das margens dos Ermos de Fogo. Aqui, os Templários de Hauser começaram a purgar as forças traidoras dispersas e a restabelecer o controle do astroporto Victorianos. Principalmente capturada intacta, essa instalação serviria como uma estação de reabastecimento e rearme para o ataque que se aproximava, permitindo que os recursos imperiais fornecessem apoio aéreo aproximado às tropas terrestres, lançassem suprimentos para as unidades da linha de frente e redessem reforços para o combate conforme necessário. Os primeiros desembarques nos desertos de fogo ocorreriam ao sul das minas de Cheranaz. Os Cavaleiros Cinzentos de Morven avançaram à frente da força principal, realizando um ataque de teleporte e inserindo uma nave de ataque Storm Raven para enfrentar o inimigo e expulsar unidades bem equipadas e determinadas de infantaria traidora de suas posições que dominavam as margens. Exploradores lobos de Flintai infiltraram-se nos bunkers e destruíram ninhos e baterias de canhões. Quando as rampas das primeiras naves desceram, as tropas imperiais foram recebidas apenas por alguns disparos de morteiro e tiros leves. Alcançando o interior, com as forças lealistas ainda desembarcando na costa, as primeiras ondas de infantaria do Corpo da Morte derrotaram os defensores costeiros restantes e avançaram para o norte. À frente deles ficavam as minas de Keoranos, uma vasta rede de minas a céu aberto, poços, chaminés imponentes e blocos habitacionais, seguidas pelas fortes defesas da região fortificada de Hanus. Inicialmente construída para conter orcs furiosos no interior dos desertos de fogo, essa rede de defesas agora estava ocupada por unidades traidoras, incluindo elementos das legiões penais de Orfista, os cães de Radean e Ascara, o culto da libertação carmesim dos insanguíneos. A resistência nas minas de minério de Cheahanos foi intensa. Cultistas e mutantes saíam dos poços e cavernas das minas para emboscar a infantaria lealista em avanço ao norte. World Eaters, caças e Helldrakes caçavam nos céus, descendo para atacar a infantaria pega em campo aberto. Matilhas de demônios rasgavam a realidade para atacar os flancos das colunas de infantaria, enquanto o fogo de artilharia dos traidores assobiava e detonava em seu meio. Os próprios arredores traziam seus próprios perigos. Tempestades de areia irradiadas e uivantes vinham do interior, causando doença por radiação entre os soldados em avanço. Alucinações empíricas afligiam as colunas em avanço e o próprio solo se agitava e mudava, abrindo abismos que separavam unidades e engoliam tanques inteiros. As tropas do Corpo da Morte avançavam centímetro a centímetro. Templários negros e lobos espaciais lançaram ataques direcionados contra pontos fortes inimigos, enquanto os Cavaleiros Cinzentos de Morvan destruíam os agressores demoníacos onde quer que aparecessem. Com forças leais desembarcando ao sul, artilharia e blindados avançaram para eliminar os hereges sobreviventes. Após 2 dias de intensos combates, os lealistas avançaram até 10 milhas da linha de ferro. No terceiro dia, ao amanhecer, iniciou-se o ataque para romper as linhas inimigas. Ascara, o ensanguinado, deixou Torades para supervisionar a defesa ao norte de Cadeira Ranas. Lá, ela havia estabelecido, não sem muita violência, uma aliança frouxa de cultistas, assassinos e soldados traidores equipados com equipamentos ambientais roubados para protegê-los. Os traidores também contavam com o apoio do titã Banelord da Legio Vulper, Tardamors, e 2 titãs do Rio Menores da Legio Vulper, todos os quais haviam avançado pesadamente do entorno do portão do Anjo Vermelho para assumir posições de tiro atrás da linha.
A primeira onda de atacantes imperiais avançou após um bombardeio devastador para enfraquecer as defesas dos traidores. No entanto, os titãs interromperam seu avanço com fogo. Jorros de sangue fervente vaporizavam soldados lealistas, e transportes blindados eram esmagados sob os pés blindados titânicos ou lançados para o lado por armas demoníacas gigantescas. Até mesmo os guerreiros notoriamente determinados do Corpo da Morte ameaçaram ceder diante do ataque aterrorizante. Impulsionados pela destruição, os defensores perderam o pouco de disciplina que possuíam, avançando contra os vacilantes soldados do Corpo da Morte com fúria imprudente e sofrendo terríveis baixas em suas próprias fileiras. No meio da carnificina, demônios de Khorne surgiram, atraídos pela violência para saciar sua sede de sangue. A chegada dos titãs lealistas da Legio Crucius virou o conflito a favor dos lealistas. Saindo do mar fervente vieram os titãs Warlord recém-reparados, Iraiferum e Cataphractus Pugnus. Grandes colunas de vapor subiam de suas formas gigantescas, com pedaços de vegetação aquática ressecada caindo de seus corpos enquanto avançavam para enfrentar seus primos corrompidos. Rajadas de fogo dos 2 titãs lealistas atingiram seus inimigos, derrubando o Rever e forçando o Tardamors a recuar para o norte, em direção ao Portão do Anjo Vermelho, finalmente permitindo que os lealistas dominassem as posições dos traidores. O Portão do Anjo Vermelho. Espalhados pela terra devastada pelo fogo e além, moldados pelas mãos dos devotos de Angron, e cada um posicionado em áreas saturadas de energia empírica, erguiam-se imponentes monólitos ao poder do Anjo Vermelho. Esses locais marcavam sítios de batalhas esquecidas, massacres brutais e outros lugares amaldiçoados pelo toque demoníaco de Angron. Os Cavaleiros Cinzentos da Quinta Irmandade passaram muito tempo identificando as localizações dos monólitos críticos. Em Armageddon Prime e Secundus, eles destruíram várias dessas estruturas. Suas ações afastaram as tempestades da disformidade dessas áreas populosas. Os desertos de fogo, no entanto, eram uma questão diferente. Aqui, anomalias empíricas dominavam os céus e as terras exibiam cicatrizes de corrupção extrema. Destruindo monólitos próximos ao Portão do Anjo Vermelho, os Cavaleiros Cinzentos tentavam enfraquecer os laços que sustentavam o portal. Isso permitiria ao Grão-Mestre Morvans realizar um grande ritual de banimento, selando-o para sempre. 2 monólitos de ancoragem precisariam ser destruídos, ambos em pontos cruciais das principais linhas de energia ao sudeste e sudoeste do Portão do Anjo Vermelho. Nenhum deles seria fácil de atingir ou eliminar. As conexões ocultas que ligavam cada um deles à crosta de Armagedon precisariam ser quebradas, uma tarefa que somente os Cavaleiros Cinzentos poderiam realizar. Isso implicaria dividir suas forças temporariamente. O primeiro dos monólitos ergueu-se ao sudeste da Mesa Carmesim, a montanha de topo plano sobre cuja coroa o próprio Portão do Anjo Vermelho fervilhava. Castron Hauser e seus irmãos de espada restantes liderariam o ataque contra essa posição. O segundo erguia-se a sudoeste do portal, em meio aos Tarpads de Pulmão Negro. Sir Bjorn Olho de Pederneira Space Wolves assumiria a responsabilidade pelo ataque. Marvins lideraria a terceira e maior força, avançando em direção à Mesa Carmesim e abrindo caminho para o ataque final. Céus vermelhos, sangue e nuvens de tempestade bloqueavam o sol, mergulhando a região em crepúsculo carmesim. Além do calor sufocante e ventos tóxicos, as terras próximas aos exércitos pareciam poços de um abismo infernal. Agulhas de rocha vulcânica com pontas de latão surgiram do solo, pairando sobre a paisagem. Torres imponentes, com ameias de latão e troféus macabros, erguiam-se onde antes havia terra baixa e crateras. Soldados lealistas eram abatidos pelo calor, enlouquecidos pelos horrores de pesadelo que presenciavam ou ficavam em coma devido a bolsões de radiação debilitante. Não havia tempo para recuperar ou enterrar os caídos. A passagem de cada exército deixava cadáveres desarmados apodrecendo onde caíam. A cidadela de bronze, o monólito sudeste, se erguia de uma extensão de terra árida, marcada por crateras de impacto. Um pico rochoso natural se erguia do chão em ângulo agudo. A ponta do monólito de ancoragem havia sido esculpida para se assemelhar ao rosto de um demônio cornudo, e seus traços estavam retorcidos em uma expressão de fúria.
Ao redor da base da rocha saliente, erguia-se um emaranhado de edifícios com cúpulas de latão e muralhas cravejadas de espinhos, que pareciam ter brotado da terra e deram à estrutura seu nome, a Cidadela de Bronze. O monólito era bem defendido, cercado por armaduras traidoras e fortificações na Cidadela de Bronze. Os ermos ao sul da cidadela ofereciam pouca cobertura aos lealistas em avanço. Sem apoio de fogo, o avanço de Hausa logo seria interrompido. Portanto, ele ordenou que 4 pelotões dos tubarões do vácuo de Sanai, 645º Regimento de Artilharia Mecanizada, contornassem para o leste e tomassem as colinas de Osan, um ponto estratégico que Castlan pretendia usar como base de fogo para apoiar seu avanço. Eles foram acompanhados pelo Dreadnought dos Templários Negros, Clavan. Juntos, eliminaram os guardas traidores e permitiram que os Ossani posicionassem a artilharia. Enquanto isso, os regimentos blindados de Talon e da Legião de Aço de Armageddon contornaram pelo oeste. Eles buscavam atravessar as terras áridas de Murad'Dib e flanquear seus inimigos. Porém, sua passagem pelas terras áridas foi barrada pela blindagem pesada da horda de Gore-Tread e pelos tanques Leman Russ dos desertores Exculpators de Gryton. Os transportes lealistas aceleraram em direção ao objetivo, dividindo-se em pontas de lança blindadas e mergulhando nas forças hereges que os enfrentavam. Os Templários Negros atacaram a fortificação sul da Cidadela de Bronze com transportes blindados, aproximando-se a poucas centenas de metros das estruturas. As posições de artilharia lealistas nas colinas de Osanas choveram fogo sobre as muralhas de bronze, retorcendo o metal e obliterando tanto demônios quanto defensores mortais. Esquadrilhas de abominações do vento e Helldrakes voaram até as colinas de Osanas para silenciar a artilharia. O irmão Dreadnought Clavan e a infantaria aliada Ursane sacrificaram-se para conter o ataque demoníaco e manter sua artilharia disparando pelo maior tempo possível. Com o avanço dos atacantes, os portões da fortaleza de latão em Morolis se abriram, liberando ondas de demônios que colidiram com os Templários Negros. Os fuzileiros espaciais Hauser desembarcaram para lutar corpo a corpo contra bandos de demônios. O ataque ao perímetro da cidadela esgotou a maioria dos defensores, permitindo que os Cavaleiros Cinzentos se teleportassem para as fortificações enfraquecidas. Recitando litanias de purificação, banharam a estrutura com águas sagradas dos titãs e expulsaram o poder empírico do monólito. Só então eles abriram caminho para escapar, chamando ataques orbitais para obliterar o que restava. O farol de sangue. Enquanto a luta cercava a Cidadela de Bronze, Sir Bjorn Olho de Pederneira liderou o ataque ao monólito sudoeste, guiando seus lobos espaciais e a infantaria do Corpo da Morte para conquistar o objetivo. O zigurate era feito de rocha escura e ossos, com fachada cheia de crânios e gárgulas ameaçadoras. Das mandíbulas dentadas dessas esculturas demoníacas jorrava um efluente viscoso e nocivo, espesso de sangue, latão e carne de origem indeterminada. Andaimes com crânios e estandartes grotescos erguiam-se nas encostas íngremes, enquanto massas horrendas de carne mutilada e tendões costurados se contorciam ao redor da base. Não surpreende que os hereges chamassem o monólito de ancoragem de farol sangrento. Ele dominava os poços de alcatrão do pulmão negro, uma extensão traiçoeira de armadilhas anticlinais. A corrupção da distorção percorria o leito rochoso de Prometeu, fazendo a massa pegajosa borbulhar e cuspir. Gás em chamas, vapores tóxicos e um líquido escuro semelhante a sangue escorriam do pântano. Styrbjorn, Olho de Pederneira, sem poder mover recursos pesados no terreno traiçoeiro, teve que atacar o farol de sangue só com infantaria, seguindo batedores lobos e lobos fenrisianos, cujos instintos ajudavam a achar o caminho entre poças borbulhantes. Grupos de lobos espaciais e esquadrões do Corpo da Morte avançavam com cautela. Alguns se perderam e foram sugados pelo pântano. Outros sucumbiram aos gases tóxicos, tossindo sangue e fragmentos de seus pulmões em dissolução. Enquanto os atacantes imperiais cruzavam o pântano, berserkers surgiam da névoa para enfrentar os lobos espaciais Olho de Pederneira e massacrar soldados do Astromelatarum.
Jarrock Skrill e seus 8 atados lideraram o contra-ataque, atraindo os lealistas para as zonas de morte preparadas e emboscando-os a partir de fendas da disformidade. Enquanto a luta pelo farol de sangue ocorria na superfície, naves dos Cavaleiros Cinzentos desciam pelas nuvens para desembarcar esquadrões na estepe do Ziggurat e iniciar rituais de purificação. A chegada dos Cavaleiros Cinzentos chamou a atenção de Jarrock Skrill e seus Viscerati, que deixaram a luta contra os lobos espaciais e aliados humanos para subir pelas laterais do farol de sangue, tentando impedir que os Cavaleiros Cinzentos alcançassem seus objetivos. Os 8 amarrados de Skrill rasgaram a realidade e enfrentaram os Cavaleiros Cinzentos em uma luta furiosa. Movido pelas energias empíricas na obsidiana sem monólito, Skrill avançou entre os Templários de Titã. Os corpos partidos dos fuzileiros espaciais prateados espalharam ainda mais sangue pelo Ziggurat já encharcado. Diante do desespero dos Cavaleiros Cinzentos, Styrbjorn Olho de Pederneira e sua guarda de lobos avançaram até o farol sangrento, atravessando a massa de carne, entranhas e membros que envolviam sua base. Subindo pelos andaimes ao redor da estrutura, eles se juntaram à luta. Olho de Pederneira atravessou os 8 atados para enfrentar Skrill em duelo. O aço colidiu e o sangue jorrou. O duelo feroz entre Olho de Pederneira e Skrill ocorreu no centro da carnificina, ambos causando ferimentos graves um no outro. Mesmo gravemente ferido, Olho de Pederneira deu o golpe final, cravando seu machado no crânio do Senhor do Massacre. Com um grito de angústia, o corpo de Skrill explodiu em sangue e ossos, enquanto seu possuidor demoníaco era arrastado de volta para a disformidade. O sacrifício de Olho de Pederneira permitiu aos Cavaleiros Cinzentos terminar o ritual. A obsidiana do farol sangrento quebrou quando forças empíricas irromperam, e os Cavaleiros Cinzentos restantes sumiram em clarões de teletransporte segundos antes de uma explosão colossal engolir os lobos espaciais e os 8 atados sobreviventes. À medida que os faróis sangrentos se despedaçavam em milhares de fragmentos, terremotos se espalhavam a partir da montanha. No topo do cume da mesa carmesim, a massa envolta em tempestade do portão do Anjo Vermelho tremeluzia sob o brilho intenso da estrela de Armagedon, enfraquecida, mas ainda inquebrada. A batalha pela mesa carmesim. Enquanto Halder e Olho de Pederneira destruíam o monólito de ancoragem, o grão-mestre Morvins liderou sua tropa à base da mesa carmesim. No topo do planalto montanhoso ardia o coração do portão do Anjo Vermelho, uma tempestade de energia disforme que projetava sua sombra sobre os desertos de fogo. A perturbação empírica ao redor da mesa carmesim era tão intensa que atacar por teletransporte ou nave seria arriscado até para os Cavaleiros Cinzentos. Qualquer tentativa assim certamente os destruiria por completo. Em vez disso, tendo-se equipado com a armadura de um cavaleiro Nêmesis, Morvins liderou as fileiras reunidas da infantaria do Astro Melatarum e suas máquinas de guerra em direção à massa imponente da mesa carmesim. Os irmãos Gorn e Voran, pilotando seus próprios Dreadnoughts Nêmesis, marcharam ao seu lado. Mais de 20 membros da elite da Quinta Irmandade os seguiram. À frente dos lealistas iam divisões da armadura Death Corps, tanques de vários modelos e épocas, todos marcados por séculos de batalhas. Infantaria encapuzada marchava atrás dos gigantes blindados, protegendo-se do fogo inimigo. Entre a vanguarda cá havia pequenos esquadrões de lobos espaciais e templários negros. Sua tarefa era apoiar o corpo da morte, eliminando resistências mais obstinadas. Entre os lealistas e a mesa carmesim, a paisagem mutada se erguia com cristas de latão e ossos. A maioria dessas posições fortificadas estava voltada para o avanço de Morven, com camadas sucessivas de defesa reforçadas por seus defensores traidores. A infantaria traidora avançava atrás dessas defesas, pronta para repelir o ataque dos lealistas. Redes de camuflagem eram puxadas para trás, revelando o longo cano das peças de artilharia e munições anti-blindagem. As equipes de armamento moviam metralhadoras, autocanhões e outras armas para as posições.
Sacos de areia extras foram colocados atrás e no topo de cada crista, permitindo que tanques dos regimentos traidores ficassem ocultos, deixando só as torres visíveis. Posições de tiro na rocha e bunkers pré-fabricados armados estavam espalhados por toda a linha. Além das posições defensivas, erguia-se a própria mesa. Uma rota escalável subia pela borda sul da montanha até o topo achatado. Blindados lealistas avançavam, trocando tiros com traidores. Segundos após o primeiro tiro, o campo já estava coberto de fumaça. O fedor de Prométheum queimando e o estalo das munições explodindo. A infantaria do Corpo da Morte surgiu de trás de sua cobertura de aço, usando as nuvens de fumaça para se aproximar das posições traidoras. Tiros de autogum e metralhadoras derrubavam fileiras de soldados da Guerra da Morte, mas ainda assim eles avançavam. Avançando à frente dos aliados de Krieg, os fuzileiros espaciais usaram granadas, lança-chamas e armas de fusão contra os bunkers, destruindo a blindagem inimiga e silenciando armas com golpes implacáveis. A cada brecha, os lealistas apareciam em novos campos de tiro e tinham que repetir ataques, perdendo centenas de soldados por metro conquistado. Eventualmente, com a última crista sem oposição, os lealistas chegaram à base da Mesa Carmesim. Com as âncoras empíricas que prendiam as tempestades da disformidade ao deserto de fogo suficientemente enfraquecidas, tudo o que restava era para os Cavaleiros Cinzentos selarem o portal. Os canais de Vox fervilhavam enquanto Morvins preparava seu ataque à Mesa Carmesim. A maioria dos pelotões do Astro Melatarum permaneceu na base da mesa, reunindo-se em torno do Coronel Kors e seu esquadrão de comando, abrigando-se entre os escombros para proteger a retaguarda. Lobos espaciais, Cavaleiros Cinzentos e Templários Negros lideraram o ataque nas encostas, avançando sob fogo intenso para expulsar cultistas rosnando de tocas e penhascos. Numerosos inimigos monstruosos e psicóticos desceram do topo da mesa para interceptar a força de Morven, mas o ímpeto dos fuzileiros espaciais agora era imparável. Os Cavaleiros Cinzentos, liderados por Nêmesis de Morven, avançaram pelas hordas demoníacas que surgiam do portal. Os lealistas não demoraram a alcançar o topo achatado da montanha e o brilho empírico furioso que se erguia acima dele. Chegando ao portão. O topo da mesa tinha um diâmetro de vários quilômetros, a maior parte encoberta por nuvens de tempestade e raios de fogo empírico crepitante. A massa vermelha do portão do Anjo Vermelho pairava acima do centro, pulsando como um coração batendo. Enquanto Morvins, Gorn e Voron repeliam os demônios com silêncio de fogo e golpes amplos de suas armas Nêmesis, o librariano Torvik liderava 8 paladinos dos Cavaleiros Cinzentos mais perto do portão. Cada um levava um fragmento da lâmina negra despedaçada de Angron em sua manopla. Enquanto os exterminadores enfrentavam cultistas e demônios no topo da mesa, os paladinos levantavam os fragmentos e canalizavam seu poder psíquico no metal forjado. Entoavam encantamentos enquanto desenhavam hexagramas de fogo e sangue no ar. Os 8 fragmentos da lâmina negra se elevaram para flutuar diante da massa brilhante do portal. O bibliotecário Torvik estava perto do coração do portal, erguendo seu bastão protetor e recitando um feitiço de selamento. Com os fragmentos da lâmina quebrada servindo como foco arcano, os Cavaleiros Cinzentos canalizaram seu poder psíquico para reverter o fluxo das linhas Leil empíricas, puxando a fúria de Angron da crosta do planeta de volta para o coração do portal do Anjo Vermelho. A montanha estremeceu, tremores ondulando a partir das linhas Leil e abrindo abismos na terra. O portal se contraiu como se respondesse com dor à feitiçaria. Fendas surgiram no redemoinho, liberando torrentes de ectoplasma ensanguentado. Morvan brandiu sua massa Nêmesis contra grupos de demônios aglomerados, obliterando suas formas em bolas de fogo azul. Enquanto esmagava os demônios para o lado, sentiu uma pressão dolorida se formando no fundo do seu crânio. As contrações do portal continuaram, aumentando de frequência. Algo estava atravessando. Com os Cavaleiros do Pavor ao seu lado, o Grão-Mestre se virou para a ameaça iminente. Mesmo com a energia do Warp rasgando armaduras, destruindo feitiços de proteção e arranhando a consciência, ele reconheceu o rastro do demônio. Angron havia retornado. Fúria contagiante. Na base da Mesa Carmesim, soldados lealistas que defendiam a retaguarda foram novamente atacados.
Como em Torades, a manifestação do primarca demônio fortaleceu o moral do exército de Cornad. Ascara, então, ensanguentada, tendo liderado suas forças perseguidoras para a batalha, reuniu os guardas traidores desanimados e os cultistas em fuga, direcionando-os para a frente sob uma chuva de fogo defensivo. Rinos corrompidos, ostentando as cores de várias bandas de guerra dos mundos etos, avançaram das ruínas em chamas da cidadela de bronze, seguindo em frente para esmagar mortais, gritando até virarem polpa sob suas esteiras. Do portão desabando lá no alto ecoavam os rugidos da fúria de Angron, brasas que se alojavam nas mentes de leais e traidores, igualmente, e explodiam em uma fúria flamejante. Linhas de tiro organizadas ruíram quando a loucura tomou as fileiras. Empunhando baionetas ou usando as armas laser como porretes, os soldados do Corpo da Morte abandonaram suas posições e se lançaram contra as hordas de Cornet, ignorando as ordens do Coronel Kors. Comissários regimentais tentavam restaurar a ordem em suas formações desorganizadas. A equipe do Coronel Kors foi cercada. Ele sacou o sabre e derrotou vários chacais antes de cair sob uma chuva de lâminas de corrente. Ele morreu gritando uma oração de expiação de Krieg. Atacantes de Cornad, liderados por devoradores de mundos ensanguentados, romperam as linhas e subiram as encostas da mesa. Lobos espaciais e templários negros avançaram para repelir os ataques, enquanto os cavaleiros cinzentos contiveram a fúria do Anjo Vermelho. Desatando. Após a destruição da Cidadela de Bronze e do Farol Sangrento, o portão do Anjo Vermelho sofreu mutação visível. Sua superfície de poça de sangue tremeluzia, as nuvens de tempestade ao redor colidiam, liberando estrondos de trovão. A névoa vermelha sobre a mesa carmesim ficou mais fraca e menos distinta. Os demônios se contorceram e rosnaram, olhando de volta para o portal. Para a maioria, essas mudanças eram tão imperceptíveis quanto o clima ou o vento mudando. Para os cavaleiros cinzentos, no entanto, o efeito foi profundo. Parecia que uma válvula de pressão havia sido liberada em suas mentes. A coroa de energia disforme que envolvia a massa carmesim do portão, visível apenas para aqueles com dons do disforme, recuou. Esses sinais mostraram ao grão-mestre Morvans que as âncoras foram removidas. Com essa tarefa concluída, o grande ritual necessário para selar o portal poderia começar. Angeron surgiu da névoa carmesim do portão do Anjo Vermelho, com chamas lambendo o contorno de sua silhueta imponente. Fios policromáticos de energia do Warp saíam de sua pele, enquanto raios prateados das tempestades do Warp iluminavam sua forma monstruosa. Explosões estrondosas surgiam onde o fulminação atingia. Imediatamente, o olhar do primarca demônio recaiu sobre os cavaleiros cinzentos, seu rosto monstruoso se contorcendo em um rosnado de fúria ao sentir o fedor da feitiçaria. Ele podia sentir as energias acumuladas das invocações rituais chegando ao seu ápice. Ele podia ouvir os mortais sussurrando murmúrios tomados pela fraqueza e pelo engano. 8 paladinos ajoelhavam-se no lado sul da fenda, de costas para a batalha que rugia pelas encostas. Todos estavam concentrados, tentando pronunciar as sílabas assustadoras do feitiço de exorcismo. O exterminador dos Cavaleiros Cinzentos estava entre os guerreiros ajoelhados e o primarca demônio. Esses irmãos de batalha uniram seus poderes psíquicos para criar uma barreira dourada ao redor dos paladinos ajoelhados, desviando os tiros dos hereges que avançavam. Já a armadura prateada estava manchada de sangue e o chão à sua frente estava coberto com os corpos em decomposição dos demônios caídos. Na outra extremidade da mesa carmesim, guerreiros lealistas combatiam multidões de hereges e demônios. O estrondo dos bálteres, o rugido e o zumbido das espadas serra e o estalo dos disparos de Lasgan conspiravam para formar uma orquestra ensurdecedora de morte e destruição. Com um rugido mudo de fúria, Angeron avançou e colidiu com os terminadores. Ele atacou com um moedor de colunas. O machado serra de dentes serrilhados rasgou as proteções e a armadura de ceramita do primeiro guerreiro, cortando-o ao meio na cintura. As metades dilaceradas do Cavaleiro Cinzento caíram ao chão, com sangue quente jorrando do corpo arruinado do guerreiro moribundo. Uma maré de guerreiros diabólicos seguiu o primarca demônio pelo portal, abrindo caminho pela superfície do portão em todas as direções.
Fileiras de devoradores de sangue avançaram, com estandartes profanos de pele esfolada, tremulando nos ventos abrasadores. Cornetas de guerra uivavam. A cavalaria Bloodcusher disparou do turbilhão e colidiu com os terminadores. A chegada deles encorajou os guerreiros mortais que atacavam as encostas do sul, dando nova força e fúria a corpos cansados. Grão-mestre Rothrin Morvens, que estava envolvido em combates intensos no topo das encostas do sul, percebeu a chegada de Angron. Para deter o Anjo Vermelho, ele guiou seu Nemesis Dread Knight entre cultistas chacais, golpeando-os com sua massa e arremessando corpos ao lado. Bather Voran e Gorn também apontaram suas armas montadas nos braços para uma unidade de berserkers que os perseguia. Os Dread Knights abriram fogo, liberando rajadas de aniquilação azulada de seus incineradores pesados e banhando os devoradores de mundos que avançavam em torrentes de fogo purificador. As chamas atravessaram a ceramite, reduzindo os atacantes a uma pasta derretida. Avançando pelo turbilhão de cultistas que o agarravam e golpeavam, Grão-mestre Morvens brandiu seu maço Nêmesis, destruindo corpos mortais a cada golpe forte. Irmão Gorn empalou um sanguinário convulsionando com sua espada Nêmesis, ergueu o herege gritando e o lançou sobre uma multidão de chacais, derrubando vários. Irmão Voran apontou o silenciador Gatling para um esmagador de sangue em investida. Feixes ardentes de energia psionica atingiram o corcel de armadura de latão e atravessaram o peito do cavaleiro demoníaco, lançando ambos sobre a pedra ensanguentada. Morvens continuou avançando, dividindo sua atenção entre observar o estado da batalha e atacar aqueles ao seu redor. Os paladinos ainda se ajoelhavam em concentração, mesmo enquanto mais demônios avançavam pelo portão. Seus sentidos psíquicos revelaram o foco absoluto deles em completar o ritual de exorcismo. Confiavam que seus irmãos de batalha, mesmo em desvantagem, os protegeriam do perigo tempo suficiente. Diante de cada um dos paladinos flutuantes flutuava um fragmento da lâmina negra de Angron Vuragd. Cada foco arcano estava envolto em poder, formando um campo de energia cintilante entre eles. Morvens sentiu o puxão da fenda em sua psique, enquanto o feitiço atingia seu clímax. A tempestade acima já começara a recuar, sendo sugada para o olho do portal, o portão se alimentando de sua própria corrupção. O escudo conjurado pelos exterminadores da Quinta Irmandade vacilou enquanto Angron abria caminho entre eles à força de massacres. Meia dúzia de irmãos de batalha agora jaziam mortos no rastro do primarca demônio. O ataque do Anjo Vermelho quase impediu os planos dos Cavaleiros Cinzentos. Tudo o que importava agora era deter a besta demoníaca. Retirem-se, foquem o fogo em Angron. Morven transmitiu a ordem por impulso psíquico para Gorn e Voran. O ritual deve ser concluído. Angron enterrou o moedor de colunas no crânio de outro Terminator e o arrancou, trazendo sangue fervente e massa encefálica. Ele passou pelo cadáver convulsionando e, com um golpe brutal de cima para baixo, quebrou o escudo psíquico vacilante, cravando os dentes do machado de energia profundamente no elmo de um paladino e descendo até o corpo do guerreiro. Ele bradou em fúria incandescente, enquanto os dentes revestidos de adamantium trituravam os ossos, músculos e órgãos vitais. Um grande arco de sangue e vísceras jorrou do corpo do Space Marine morto, chiando ao espirrar sobre a rocha chamuscada. Um único fragmento da lâmina negra caiu no chão com um tilintar. Angron viu os fragmentos restantes de Blackstone cintilarem e sentiu o feitiço enfraquecer. Enquanto avançava para o próximo cavaleiro ajoelhado, raios azuis atingiram sua armadura de latão e perfuraram sua carne, liberando fumaça acre e sangue psicoplásmico. O primarca demônio rosnou de raiva, seu olhar malévolo recaindo sobre o trio de Cavaleiros do Medo. Ele correu em grandes passadas, cascos de ferro levantando poeira vermelha rumo aos Cavaleiros Cinzentos. Ele esbarrou no Cavaleiro do Medo mais próximo com o ombro, jogando o traje de guerra para trás e fazendo-o rolar pelo chão rochoso antes de saltar e cair sobre ele, trazendo o moedor de colunas para baixo novamente. O Cavaleiro do Medo estremeceu violentamente enquanto seu piloto era bifurcado em uma explosão de sangue e metal estilhaçado. Outro dos Cavaleiros do Medo abriu fogo a queima-roupa, envolvendo o corpo de Angron em chamas.
O primarca demônio rugiu, saiu do inferno e atacou o próximo traje de guerra, desferindo golpes que destruíam armaduras. A maioria foi bloqueada ou desviada pela armadura do Cavaleiro do Medo Nêmesis. Outros romperam as defesas arcanas e atingiram a armadura prateada. Um cortou uma linha hidráulica, derramando fluido oleoso no Cavaleiro do Medo e no primarca demônio. Outro atingiu uma articulação do joelho, destruindo os servomotores e deixando Voron mancando. Com um rosnado, Angron girou sua cauda farpada, derrubando o Cavaleiro do Medo e pisoteando o arnês do guerreiro caído com seu casco fendido revestido de escovas. A ceramite estilhaçou e cedeu, ossos se quebraram, sangue jorrou. Quando Angron levantou suas armas para atacar o Cavaleiro do Medo caído de Vorin, Grão-Mestre Vorans focou seu poder psíquico e avançou com o mangual Nêmesis em chamas azuis. Ele atingiu o flanco de Angron com uma explosão de força. O primarca demônio cambaleou, jogando a cabeça para trás e soltando um bramido de apoplexia. Morvens atravessou Angron, aparando golpes brutais e se colocando entre o primarca demônio e seus últimos irmãos vivos. Ele sentiu um poço de ódio borbulhando das profundezas de sua alma, ódio justo. Um triturador de espinha, com dentes cobertos de cartilagem ensanguentada, atingiu os campos de força do Dread Knight, que vacilaram ao desviar o golpe. Morvens revidou, desferindo o punho do seu traje de guerra nas costelas do monstro. Um estalo satisfatório ecoou quando carne demoníaca e armadura se partiram sob seu golpe. Ele golpeou de novo, empurrando Angron de volta ao portal. O ritual atingira seu ápice. Morven sentiu o magnetismo empírico do portal rasgando sua psique. Angron também sentiu claramente sua atração. A pele do primarca demônio começou a criar bolhas e se soltar do corpo. O ódio ardente em seus olhos permanecia inabalável. Os cavaleiros cinzentos recuaram e cercaram os paladinos restantes. Demônios, cultistas e devoradores de mundos seguiam atacando-os. Outras forças lealistas estavam dispersas, sem conseguir avançar contra as massas de hereges reunidas. Morven brandiu seu maço. Angron bloqueou o golpe com o machado, torceu o braço do Cavaleiro do Pavor para trás e puxou com força, gritando de esforço. Com um grito de metal rasgando, o membro se soltou. Angron atacou novamente. Samniaria atingiu com força a armadura do Cavaleiro do Pavor e cravou fundo, sua lâmina ardente atravessando o arnês e penetrando no peito de Morven. Ele soltou o ar em dor quando Angron puxou a lâmina demoníaca, tentando arrancá-la de suas entranhas. Ondas de agonia percorriam o corpo do grande mestre. Com uma última sílaba retumbante, os paladinos concluíram seu ritual. Os 8 fragmentos da lâmina negra foram sugados pelo vácuo da fenda que se fechava e puxados para sua boca. Demônios guincharam ao terem seus corpos destruídos e enviados de volta ao Warp. Lealistas e soldados hereges lutando pelas encostas sul do Messer Carmesim agarraram seus crânios, sangue escorrendo de seus olhos enquanto a fenda rasgava suas próprias almas. Com a arma de Angron ainda cravada em seu peito, Morvens reuniu suas últimas reservas de força. Ele pressionou o ombro de seu Dread Knight contra o peito de Angron e empurrou o demônio rosnando em direção ao núcleo implodindo do portão. Trancados em um abraço violento, os dois foram arrastados para o abismo, o último sangue vital de Morvens jorrando de seu corpo. Visões fugazes de Armagedon passaram por sua mente. Estandartes de Áquila erguidos, batalhas por travar, campeões surgem e heróis caem. Enquanto a morte se aproximava, ele sentiu a onda de choque do portão do Anjo Vermelho colapsando atrás dele. Seu dever havia chegado ao fim, mas o sofrimento de Armagedon continuaria.